Bom dia a todos e todas. A EMAG hoje está. Deixa eu me sentar aqui, que eu sou baixinha, a cadeira está alta. É, não, não, tá bom. Não vamos perturbar aqui o pessoal. Hoje a EMAG tem a honra de receber a doutora Tereza Cabral, que é juíza de direito da Segunda Vara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo e do anexo de violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Santo André. A doutora Tereza Cabral é mestre em Direito pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP, e mestra em Direito Comparado pela Universidade de Stanford, no Alabama, Estados Unidos. Ela integra a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário de São Paulo, da qual foi vice-coordenadora no biênio 2020-2022. É presidenta do 16º FONAVID, Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, entre os dias 2 e 6 de dezembro de 2024, promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. A doutora Tereza não é a primeira vez que vem a EMAG, né? Ué, não. É a primeira? Ah, mas então o seu nome andou rolando por aqui bastante tempo. Então, ela nos dá uma grande alegria de vir falar de um tema que é tão importante, né? Sempre foi importante, mas nos dias de hoje ele tem ocupado as nossas conversas, as notícias, né? De jornal, enfim, as redes sociais, e a gente vendo o quanto a mulher, neste momento, né, que nós vivemos, está um tanto desprotegida. Então, ela vem para nos esclarecer sobre esse tema. Ela é alguém que pode nos ensinar muito. E depois, no final, se houver um tempinho, a gente abre para as perguntas que os senhores e as senhoras tiverem para a doutora Tereza. Então, agradeço a doutora Renata Lotufo, que está aqui, que é a nossa coordenadora acadêmica, a desembargadora Audrey, a juíza Vanessa Mello e a todas vocês que estão aqui prestigiando esse momento nosso. Muito obrigada e passo desde já a palavra para a doutora Tereza. Bom dia, me ouvem bem? Sim. Primeiro, agradecer o convite, Renata, desembargadora. É um prazer estar aqui e falar, e principalmente numa roda de conversa, né, em que a gente vai falar sobre um tema que é o que a desembargadora falou mesmo, é uma questão que suscita muitos questionamentos, suscita muitas dúvidas, né? Hoje a gente fala muito sobre violência contra mulheres. Passou, infelizmente, a ser um assunto que é tratado pela mídia com muita frequência, uma frequência muito maior do que a gente gostaria, né? Que toda vez que fala é para falar sobre um feminicídio. Um deles sobre essa menina, né? Que falo menina porque é muito nova, né? Que foi encontrada morta em situações em que ela foi agredida brutalmente, com a cabeça raspada, enfim. Então, a gente tem uma realidade de país que é uma realidade de muita violência, isso é um acontecimento mundial, né? Estava aqui conversando com a doutora Renata, acabei de voltar de um evento em que discutimos a questão da violência contra mulheres com relação a vários países, né? Enfim, todos os países que têm representação fazem parte da ONU. E esse é um problema mundial e, infelizmente, é um problema que não tem encontrado diminuição, né? Então, acho que o fato de não encontrar uma diminuição, né, da gente não estar diminuindo a quantidade, eu posso dizer isso, digo isso, né, enfim, com propriedade, tem um certo questionamento se está aumentando a notificação, mas como nós temos cada vez mais casos de feminicídio, acho que a gente pode dizer com tranquilidade que a violência contra mulheres ela vem aumentando. Isso nos coloca diante de um paradoxo muito grande, né? Porque ela está aumentando, nós temos uma lei que é a Lei Maria da Penha, que é uma lei que ela é reconhecida mundialmente. Existe um reconhecimento de que é um instrumento importante para fazer o enfrentamento das violências contra mulheres. A gente conseguiu evoluir, o ano que vem a gente completa 20 anos da Lei Maria da Penha, né? Já faz bastante tempo, estamos até preparando uma série de eventos para poder olhar e fazer uma reflexão mesmo, crítica sobre o que vem sendo a implementação, o que precisamos melhorar nesse sentido. Mas o fato é que é um assunto que vem nos perturbando, a mim particularmente perturba. Eu acho que toda forma de violência, toda violência precisa ser combatida, particularmente sou contra qualquer forma de violência como forma de solução de conflito, mas por lidar especificamente com violência contra mulheres, é uma questão que me perturba imensamente,
eu me colocar dentro da política pública e como uma das pessoas que faz essa formulação, né? Pensar, tratar e lidar com a violência contra mulheres nacional e internacionalmente é uma coisa que venho fazendo já faz algum tempo, mas que perturba nesse sentido, né? O que nós podemos fazer para poder fazer esse enfrentamento, o que nós podemos e precisamos fazer para poder diminuir a quantidade de mulheres, né, que passam por essa situação de violência, o que é necessário fazer, reconhecendo que a gente tem uma obrigação, né? Existe uma obrigação de Estado, existe uma obrigação enquanto instituição, existe uma obrigação enquanto cidadania, cada nós, né, mulheres, né, como mães, como filhas, como tias, como avós, como professoras, como servidoras, né? Então nós temos obrigações a cumprir, mas o que que a gente precisa fazer para essa realidade mudar, né? Então, o que eu queria trazer hoje para vocês é essa reflexão, né? E eu acho que essa reflexão ela precisa ser feita de uma maneira científica, de uma maneira técnica, né? Porque toda análise que a gente faz sobre uma situação, que é a situação, por exemplo, nesse aspecto aqui da violência, a gente precisa olhar sobre aquilo que nós temos e aquilo que é possível fazer a partir do conhecimento, a partir da ciência, a partir daquilo que já foi reconhecido como importante para que o enfrentamento seja feito. Né? Não é uma questão de achismo. Eu acho que não. A gente parte do conhecimento para, a partir do conhecimento, fazer o enfrentamento. Então, eu gosto muito quando eu começo a falar para olhar para a legislação que nós temos. Uma das formas de fazer enfrentamento das violências é conhecer o que o sistema jurídico, conhecer o que são as leis e os instrumentos necessários para fazer o enfrentamento, né? O conhecimento é importante para isso. No caso da Maria da Penha, por exemplo, uma das recomendações, quando julgaram o caso da Maria da Penha, eu vou falar um pouco mais sobre isso, é a formação continuada, obrigatória, né, como uma forma de nós fazermos o enfrentamento dessas violências e olhar um pouquinho para as especificações e falar um pouco sobre a composição da rede, sobre a política pública, como é que as instituições podem se colocar nessa obrigação de fazer o enfrentamento das violências. E aqui já antecipando que essa aula, o fato de vocês estarem aqui hoje, a gente está numa roda de conversa discutindo, já faz com que a IMAG cumpra uma parte dessa obrigação, porque o conhecimento, como eu disse, é importante. E a gente sabendo como se portar, isso muda completamente a forma como a gente se coloca diante das questões quando elas acontecem, né? Aqui eu sei que a desembargadora falou para a gente fazer perguntas ao final, mas se me permitirem e se for possível, se quiserem me interromper para eu poder responder as perguntas, porque aquilo que eu estava conversando com a Renata, né? Enfim, não sei qual o conhecimento que vocês têm sobre a lei e para mim, na verdade, interessa falar coisas que façam sentido para vocês. Né, que vocês consigam entender o que eu estou falando, porque são várias linguagens, né? A gente do mundo jurídico, vocês acho que convivem aqui, né? Sabem disso também. Tem coisas que são é difícil de entender mesmo, assim como se tivesse uma médica aqui sentada falando determinados conceitos, eu também não ia entender, né? E essa falta de compreensão de uma determinada linguagem, às vezes traz um obstáculo para o acesso à justiça, que é um obstáculo que ele precisa ser olhado e enfrentado. Então, às vezes eu falando, né, peço para me interromperem mesmo e nenhum questionamento deixa de ser importante, todos são relevantes, porque eu acho que o importante é que a gente saia daqui entendendo, sabendo, tendo as respostas, que obviamente se vocês estão aqui, tem respostas que vocês estão procurando e que essa explanação, que esse dia de hoje, que é um dia de aprendizado mútuo e conjunto, ele possa servir também como uma forma de transformação, né, como uma forma de modificação de comportamentos, para que a gente possa ter uma realidade, eu acredito nisso ainda, não vou perder essa esperança nunca, uma realidade em que a violência não aconteça, né? Então, se quiserem me parar, se quiserem fazer perguntas, né, enfim, eu vou fazer uma abordagem um pouco mais básica sobre a Lei Maria da Penha. Não sei se vocês conhecem, se vocês já leram, se vocês sabem o que significa. O que as pesquisas indicam é que a Lei Maria da Penha é uma das leis mais conhecidas, no sentido de que as pessoas sabem que a lei existe, né? Mais de 90% das pessoas sabem, só que a quantidade de pessoas que efetivamente leu a lei e sabe o que ela traz é muito pequena. Então, a gente sabe que ela existe, mas a gente acaba não lendo. Então, o primeiro convite que eu acho importante que eu faço para todo mundo é ler a lei mesmo. E ela é uma lei que ela tem aspectos muito interessantes, não à toa ela é reconhecida como uma lei muito importante, é reconhecida internacionalmente pela qualidade que ela tem, porque ela foi feita por um grupo de trabalho.
se reuniram pessoas estudiosas do tema, se debruçaram sobre conceitos que já eram reconhecidos internacionalmente como importantes e elaboraram a lei a partir do conhecimento que elas tinham sobre o que era importante fazer para o enfrentamento das violências. E isso é muito importante. E não foi só um grupo de trabalho formado por legisladores, né, deputados e senadores, ou especialistas, né, quando a gente fala Código de Processo Civil, Código Civil, Penal, enfim, tratam normalmente, traz especialistas, mas era uma composição diversa, inclusive por pessoas da sociedade civil, que tinham uma vivência sobre as violências e a forma como ela é enfrentada sob diferentes aspectos. E isso trouxe para a lei pontos, instrumentos e ferramentas que até hoje são consideradas inovadoras. Medidas protetivas, por exemplo. Né? A Lei Maria da Penha ela inaugurou no país essa forma de conduta, que são as medidas protetivas para impedir, para prevenir, para que novas violências não aconteçam, que depois acabou sendo incorporada no Código de Processo Penal no artigo 319. Né? Outra forma também é a maneira como o Poder Judiciário, juiz, juíza, passou a ser tratado dentro de um sistema e dentro do ordenamento jurídico, né? Nós, judiciário, fomos chamados para poder atuar de maneira ativa na formulação da política pública para enfrentamento das violências, que é o que a gente chama de rede, na composição da rede, né? Compreendendo também, isso também é inovador, que a violência é um problema complexo. E como ela é um problema complexo, não tem resposta simples. Isso é uma dificuldade grande, né? Isso para mim é um dos obstáculos que a gente tem para o enfrentamento das violências, né? Porque normalmente a gente diz, bom, está acontecendo um crime, aconteceu feminicídio, a gente manda prender, aumenta a pena, resolvemos o problema, tá? Encerrado o problema. Só que não, né? Só que não. Então, ela parte de pressupostos importantes e isso diz respeito à forma como ela foi construída, a partir do conhecimento, a partir da ciência, a partir dessa maneira como as pessoas já lidavam com as violências e trouxeram para dentro dessa norma, para dentro desse marco normativo, os elementos necessários para o enfrentamento das violências. Tá? Então, olhar um pouco para isso, e por isso que digo, enfim, se quiserem me parar, se quiserem perguntar, está super à disposição para a gente poder ter aqui o quão maior e o mais efetiva fale. A mesma mulher tendo a medida protetiva, elas são muitas das vezes são violentadas ainda muitas são mortas. Quem está em casa te sonha. É que todo mundo te escuta, é importante. Ai, Senhor, me ajuda. E você seguro para você. Como se chama, querida? Jaiane. Jaiane. Não, é porque assim, ó, tem a medida protetiva, como a senhora estava falando, né? Só que assim, as mulheres sabem disso e os homens também, porque tem todo o processo e tudo mais. Só que assim, mesmo com a medida protetiva, muitas mulheres estão vulneráveis, porque os homens vão lá, muitos a atacam da mesma forma. Eu não sei se eles visando que a lei, eu vou ser preso por um tempo, depois eu vou ser solto. E pronto, e a medida protetiva, o que foi que causou? Sabe, para proteger a mulher. Será que não tem um vão de meio que um descuido? Não é essa palavra que eu queria usar, né? Para proteger a mulher em si? Porque, querendo ou não, muitas ficam vulneráveis, né? Precisam sustentar os filhos, aí não pode sair do local, porque tem a casa, tem tudo mais. Não sei se a senhora conseguiu me Entendi entender. perfeitamente. Essa é a grande dúvida. A resposta é uma resposta que é bastante complexa para passar para você. Então, eu vou tentar fazer uma abordagem um pouco mais ampla para a gente poder chegar nessa, né? Primeiro, medida protetiva. Todo mundo sabe o que é? Mais ou menos? Vamos lá. Então, uma das coisas mais importantes que a Lei Maria da Penha trouxe, lembrando, tá? A Lei Maria da Penha, ela foi formada, composta e elaborada por um grupo de trabalho, né? De pessoas que tinham conhecimento sobre como fazer enfrentamento das violências e, dentre as várias formas de fazer enfrentamento, sabiam que, porque a Lei Maria da Penha, ela tem dois princípios básicos: prevenção e proteção integral. Tudo que diz respeito a essa questão da medida protetiva, dessa vulnerabilidade que você traz da mulher estar desacolhida ou desamparada, é uma questão muito importante, muito relevante, porque tudo que diz respeito à Lei Maria da Penha, ela precisa ser interpretada a partir desses dois princípios: prevenção
e proteção integral. E vou dar alguns exemplos, né, nessa análise que estou fazendo para responder para você. Medida protetiva tem prazo de validade? Não, tem. Não pode ter. Mas, às vezes, acontece de ter uma interpretação, que é por isso que vocês responderam nesse sentido, porque devem ter uma experiência assim, de que se fixa um prazo para a medida protetiva. Mas a Lei Maria da Penha, em nenhum momento, já te passo já, em nenhum momento não está escrito na Lei Maria da Penha que tem prazo de validade. Não está escrito na lei. Não existe nenhum princípio, nenhuma regra que diz que a medida protetiva tem prazo de validade. Mas, contudo, que eu imagino que seja a maneira que você vai falar, que eu acho que você tem experiência nesse sentido, com certeza. O que algumas vezes acontece é que se fixa prazo. Quando se fixa o prazo, está se descumprindo esses dois princípios que a Lei Maria da Penha estabelece. Lembrem, prevenção e proteção integral. Porque violência de gênero, e já te passo já, não tem prazo de validade. Eu costumo dizer que o que tem prazo de validade é gênero alimentício. Aí tem prazo de validade, né? Para comer o iogurte tem prazo de validade. Lembra disso. A violência contra a mulher não tem prazo de validade. Tem gente que sofre uma violência hoje e ela continua sofrendo essa violência por 20 anos. Eu já tive casos, por exemplo, de uma mulher que já estava divorciada há muitos anos, os filhos já estavam crescidos, e ela, numa audiência, enfim, né? Ela disse para mim e me partiu o coração, né? Que ela tinha desistido de se relacionar com outra pessoa, porque toda vez que ela arrumava um outro relacionamento, o ex-marido dela voltava a procurá-la e praticava violências. Isso já fazia mais de 20 anos. Então, é por isso que medida protetiva não pode ter prazo de validade. Peraí, eu passo aqui, depois eu passo para você. Fale. Ainda vou te responder, tá? Não esqueci, não. Diga. É, bom dia, meu nome é Gardênia, eu sou da área da segurança e eu sou vítima da Lei Maria da Penha. Eu só não morri porque, graças a Deus, eu tenho uma boa defesa pessoal. Graças a Deus, foi o que me salvou. Mas, rapidinho, a minha história. Eu casei a segunda vez, separei do meu marido, ele não aceitou o divórcio, entrou na minha casa, tentou me agredir, tentou matar minha filha grávida. E eu procurei a polícia, fiz a medida protetiva, que eu tenho até hoje, mas dizem para mim que tem validade, porque depois foi assistente social na minha casa e falou que tinha validade. Né? Foi bom ter esse conhecimento que depois eu vou procurar. Então, a medida protetiva para mim não serviu muito. Por quê? Porque ele continuou me importunando, muitos anos me importunando. E eu ia na delegacia, chamavam ele, conversava, tudo. Aí ele passava de frente à minha casa, ameaças assim, passava de veículo, olhando se eu estava em casa. Eu estava no mercado, ele estava lá. Aí eu procurava a justiça, e, infelizmente, desculpa, a realidade é outra. Para mim foi. Tá? É uma honra estar aqui perante vocês, mas assim, o meu caso, por ser da área da segurança, nunca respeitaram, né? Nunca respeitaram, assim, no que sentido? Meu ex-marido, ele sabia que eu tinha uma boa defesa pessoal, que eu tenho um treinamento de MMA, GIL, um monte de coisa, mas mesmo assim, ele pegou um facão e quis me matar, dentro da minha própria casa. E a medida protetiva, para mim, eu andava com ela na bolsa, mas não se via, porque eu via ele direto na minha frente. Por mais que eu chamava a viatura, ele sumia, cadê? E outra, eles tiram, desculpa, um sarro da sua cara. Ah, tá com medo de quê? Você não é da segurança? Mas eu não tenho porte de arma na rua. Então, assim, eu sofri muito. Eu tive que mudar de endereço para ele não me achar. E ele não pagava pensão, nada. E depois de 5 anos, doutoras, 5 anos que eu criando meu filho sozinha, eu tenho uma criança de 5 anos. Depois de 5 anos, ele entrou agora na justiça, alegando alienação parental, alienação, dizendo que eu que estava impedindo ele de ver o filho dele. E desculpa, a justiça acatou. Agora eu sou obrigada a levar o meu filho no CEVAT, que é uma visita assistida, e o horário é igual o meu. Ele pode me pegar na rua a qualquer hora. Qualquer hora. Eu estou lá, meu filho sai, ele pode me pegar na rua, fazer o que ele quiser. E a justiça acatou. Eu estou indignada, desculpa. Indignada, porque assim, ele está usando agora o meu filho para se aproximar de mim. Eu tenho certeza. E o que eu fico mais chateada é a justiça. Ah, essa é visita assistida, mãezinha. Você não pode fazer nada.
E é essa a minha dúvida, doutoras. E eu, assim, mediante as senhoras que são da justiça, eu acho que a lei deveria ser um pouco mais acolhedora com a mulher. Se o cara agrediu a esposa, não tem por que ele ver o filho. Ele está usando a criança. A maioria das vezes, eles usam as crianças para se aproximar novamente do filho. Agora ele virou pai. Agora está pagando pensão direitinho, pagou os atrasados. O que esse cara quer? Essa é a minha pergunta. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Obrigada, eu sinto muito, viu, de você estar passando por tudo isso. E por isso que eu falo, enfim, desse trabalho que a EMAG está fazendo, e trazer vocês aqui, da gente estar falando sobre isso, porque o conhecimento é muito importante para a gente conseguir fazer o enfrentamento das violências. É um dos mais, na minha opinião, um dos passos mais importantes para isso. É porque eu acho que sabendo a gente consegue se posicionar de maneira diferente. E é exatamente por isso que uma das primeiras coisas que eu falo é isso: medida protetiva não tem prazo de validade. Porque a maior parte das pessoas entende que sim, porque é mais fácil, que é mais simples, entendem? Podem configurar um constrangimento legal contra o autor da violência, você ficar indefinidamente impondo que ele não pratique determinados atos, e na verdade não fazem uma análise que é exatamente isso que você trouxe, dessa falta de proteção, da falta de possibilidade de ter uma vida autônoma, né? Que você teve que mudar de endereço, teve que se esconder, teve que procurar meios, com certeza morre, vive com medo, quando sai, fica olhando para o lado para saber o que está acontecendo, você vive em constante vigilância, que é uma realidade que acontece com muitas das mulheres, né? Mas exatamente por isso que é importante a gente estar aqui discutindo, falando sobre isso, para que esse conhecimento aconteça, e essa é uma das minhas lutas também, principalmente com relação a essa fala da alienação parental, porque é um absurdo que acontece, é um absurdo que acontece. Sob essa pecha, muitas mulheres são acusadas de serem alienadoras, perdem a guarda dos filhos, são obrigadas a levar essas crianças para visitação, e a violência que elas sofreram, que na verdade muitas das vezes é a causa pelas quais os filhos, porque é muito simples, né? Vamos aqui, né? Já te passo, já não esqueci, viu? É muito simples. Se a gente vê o nosso pai agredindo a nossa mãe, a gente vai querer, na verdade, ter uma convivência com esse pai. E até que ponto que a gente vai querer? Né? Então, a gente trata as crianças, né, de uma maneira discriminatória também, a impõe determinadas convivências, que é o que você está passando, e não faz aquilo que a gente chama que tem obrigação de fazer, porque é uma obrigação judiciária, você tem toda a razão de reclamar, porque realmente eu também me coloco como você achou isso um absurdo, com uma análise com perspectiva de gênero, né? Porque se você tem o conhecimento, por isso que o conhecimento é importante, sobre o que é a violência, o tempo que ela dura, o que acontece, usar os filhos é muito comum. Muito, muito, muito comum. A maior parte das mulheres retrata isso quando a gente para ouvir, né? Que tem que ter uma escuta especializada, tem que ter uma qualificação na escuta, né? Ela traz isso, que eles nunca ligaram para os filhos, não se importam durante o relacionamento conjugal. Os filhos, na verdade, não faziam diferença, mas a partir do momento que a violência é reconhecida, que você consegue o divórcio, a separação, eles querem ser pais. E aí usam a visita para saber onde você vai, com quem você está se relacionando. Esse caso que eu falei da mulher, por exemplo, era isso. Quando os filhos já adultos iam visitar o pai, ele fazia perguntas, eles contavam que ela estava se relacionando novamente, ele quebrava a porta da casa, invadia a casa e a agredia fisicamente de novo, até levá-la a dizer: não quero mais me relacionar com ninguém, porque eu nunca vou conseguir, porque ele nunca vai me deixar em paz. Né? Então, exatamente por isso, de novo, lembrando que a gente está aqui dentro da sua pergunta, que é a pergunta sobre as protetivas das vulnerabilidades, o que que acontece, por que que não são cumpridas. Por isso que eu comecei a primeira fala dizendo que não tem validade, a gente vai voltar nisso para entender por que que não tem validade, por que que não pode ter validade. Eu não fixo prazo de validade. As medidas protetivas lá onde eu trabalho, elas valem enquanto for necessário para a proteção da mulher, e vou explicar umas outras coisas também, né? Mas é por isso que essa aflição, ela encontra eco, ela acontece, é uma aflição que é de muitas das mulheres, e por isso que muitas vezes que os feminicídios acontecem. Você fixa prazo de validade, muitos homens falam isso, eu estou esperando, eles leem, né? É muito interessante como, na verdade, eles qualificam o conhecimento, eles leem o mandado da protetiva, bom, vale até o dia 30 de abril, dia 1º eles invadem a casa e agridem. Isso acontece com muita frequência. Por isso que não pode ter validade, né? Fale, minha querida. Eu também gostaria de me apresentar. Meu nome é Terezinha. Para mim é uma honra estar com vocês aqui, porque há meses atrás eu fiz uma reportagem no Fantástico sobre a violência da mulher.
através de uma ONG que ajudou a arrumar meu rosto, né? Arrumar minha boca, que eu tinha os dentes é, com como é que se fala? Com faltas de dente na boca por conta de agressão. E essa ONG me levou através de uma repórter, a Flávia, que é uma cadeirante, me levou até o Fantástico para me contar minha história. E para mim é uma honra estar aqui, porque eu realmente não queria que parasse ali, porque eu ganhei essa camisa para me vestir, né? Eu acho que cada uma de nós que estamos aqui hoje, que tenha passado por isso, o coração está apertado, não está? Porque cada vez que a gente vai falar do assunto, parece que a gente volta naquele dia. Mas não pode parar. Esse aperto tem que sair. Elas estão aqui para ajudar a gente, né? Então vamos falar. Eu sou uma pessoa que eu sou separada há 26 anos e até hoje ele me, ele me persegue. Eu também tinha pensado igual essa senhora, né? Não vou me relacionar com mais ninguém, porque assim pelo menos essa parte fica resolvida. Porque onde ele me encontra, na igreja, no velório, ficou parente dos meus parentes, né? Chama minhas tias de tia. Quando morre alguém, ele vai no velório. E a minha esposa, a minha mulher, aquela ali é minha mulher, entendeu? Então eu tinha pensado assim também, não vou me relacionar com mais ninguém, porque assim pelo menos eu não tenho esse problema dele dizer que é meu marido ainda. Consegui fazer o divórcio através da ONG, mas mesmo assim ele ainda perturba. Então, tenho medida protetiva, falaram para mim também que tem uma data de validade lá, como já foi dito, ele só não veio mais atrás de mim por enquanto, porque esses dias aí ele teve uma discussão com meu filho, que é adulto já, está com 38 anos, eles tiveram uma discussão e ele falou de mim, para o meu filho. Aí os dois discutiram, porque eu estou namorando. E vou namorar, só não sei se eu vou casar mais, mas namorar eu vou. Então, como eu estou namorando, ele descobriu, então ele falou algumas coisas de mim me ofendendo para o meu filho, e meu filho e eles tiveram uma discussão. Isso significa que ainda permanece, doutora, ainda permanece aquele poder de posse na cabeça da pessoa, né? Mas ele só não veio atrás porque eu apareci na televisão, gente. Não pode ficar calado, tem que falar, tá? Fala para os parentes, fala para os vizinhos, fala para todo mundo. Não pode. Eu vivi 12 anos com essa pessoa, faz 25 anos que eu sou separada dela. Só que assim, quando eu vivia com ele, quando ele me batia, quando ele me machucava, quando ele desfigurava meu rosto, eu tinha vergonha de falar. Meus filhos eram pequenos, eu tinha medo de falar e ia acontecer qualquer coisa com meus filhos, que ele falava, eu mato sua mãe, eu mato um dos meninos, eu faço isso. Então, a gente não pode ter medo porque eles não fazem nada. Porque a hora que aparece a justiça, eles parecem uns gatinhos. Não tenham medo. Não tenham medo. Falem. Falem. Mas o que eu gostaria de saber, doutora, é o seguinte. Tendo o divórcio, tendo a medida protetiva, tendo todas essas coisas que a mulher pode ter como uma defesa, vamos dizer assim, por que quando a gente chega na delegacia, o delegado faz diferente? Por que quando a gente chega na delegacia, o delegado fala para a gente assim, olha, muitas vezes já aconteceu de eu chegar na delegacia, o delegado falando, não posso fazer nada. Se ele não pode fazer nada, quem pode? É isso que deixa a gente com esse coração apertado que a gente está, entendeu? Porque a gente ainda tem medo, a gente ainda tem medo. Então, eu acho que realmente tem que acontecer isso que aconteceu quando fizeram a Lei Maria da Penha. Não, não teria que ter essa lei específica, Maria da Penha. Tinha que ser para qualquer tipo de agressão, para qualquer tipo de ser humano. Mas já que teve que ter para a mulher, porque a gente é mais agredida, a gente é mais vulnerável à agressão, eu acredito que tinha que ser cumprido. O delegado tem que saber, ou vai ter que pôr uma delegacia só com mulher para poder elas defender a gente. Entendeu? Então, eu acredito que o estudo, a parte científica, ela tem que valer. Ela tem que valer. Então, a minha pergunta é essa, né? O que a gente faz, doutora, se o delegado não pode fazer nada? É incrível como tem uma coisa em comum nos relatos, né? Que é o fato
deles acharem que são nossos donos. Ela falou muito bem a palavra mágica aí, né? Que é a coisa da posse. Então pode passar ano, entrar ano, pode se divorciar, mas ele ainda se acha dono. Como é que faz para mudar essa cabeça de que você não é mais dono? Quer dizer, você nunca foi dono, você nunca foi e não é, e não será. Então vamos lá. Essa é a grande dificuldade. Eu acho que tem duas dificuldades. A fala de vocês é extremamente importante e traz toda a essência daquilo que a gente precisa fazer para o enfrentamento das violências. Primeiro, que é uma coisa que você disse, né? O reconhecimento de que a gente precisava de uma lei específica para poder tratar de uma situação específica por conta da vulnerabilidade em que nós mulheres nos encontramos. Aí, às vezes as pessoas perguntam, mas homens também são agredidos na relação e tal. Mas o que as pesquisas, o que a ciência diz? Muito menos casos de homens agredidos do que de mulheres agredidas. Então, quando a gente tem um problema, que é um problema que você retratou de vulnerabilidade, por isso que a gente precisa de uma lei específica, a gente precisa de um tratamento específico para um problema específico, precisa de conhecimento. Por que que a gente precisou da Lei Maria da Penha? Vocês conhecem a história da Maria da Penha? Todo mundo conhece, né? Paraplégica, ela ficou nessa condição por conta das agressões que o ex-marido dela praticou contra ela. E ela, Maria da Penha, não sei se vocês sabem disso, ela está com medida protetiva. Vocês sabiam disso? Sim, não por conta do ex-marido também, mas por conta das agressões que ela passou a sofrer a partir da extrema-direita e de vídeos que foram feitos dizendo que, na verdade, ela não sofreu agressão e foi dado um espaço para o ex-marido dela dizer que tudo era uma grande mentira, que, na verdade, a agressora era ela, que foi ela que inventou tudo isso. A Maria da Penha chegou a um ponto de não poder sair de casa mais. Não podia sair. É, ela não podia mais sair de casa. Ela conseguiu as protetivas, foi um trabalho que foi feito, e hoje a gente está trabalhando no grupo de trabalho para falar sobre a história e a memória, para a gente não esquecer daquilo que ela sofreu, daquilo que fez parte da nossa história, que faz parte da nossa história, e que levou à elaboração da Lei Maria da Penha, que leva o nome dela, inclusive. A Maria da Penha tem se esforçado muito para isso. Mas olha só a situação em que a gente se encontra. A Maria da Penha. Exatamente, é muito complicado. Então, primeira coisa, nós precisamos de uma lei específica porque mulheres são mais agredidas, sofrem mais agressões e tem essa questão que você colocou, que é uma questão estrutural. Por quê? O que faz com que os homens se sentam donos? O que faz com que os homens, depois de 26 anos, ainda queiram participar de velório, de casamento, chamar de tia, minha mulher, e não abrir mão dessa possessividade? Isso faz parte de uma estrutura da maneira como a gente se relaciona enquanto sociedade, enquanto seres humanos, que nos coloca mulheres na posição de subalternas e os homens na posição de dominante. E isso acontece até hoje. Obviamente que guardadas as proporções. Tem muitas dificuldades. Então, por exemplo, uma vez participando de um evento com magistradas, com juízas, enfim, quando uma psicóloga falou sobre isso, a juíza assim surgiu, não, eu sou poderosa, eu trabalho, eu tenho dinheiro, tenho, enfim, eu não passo por isso. Passa assim, se a gente for olhar na realidade de cada uma de nós, refletir especificamente de que forma que as relações são compostas, é muito simples, é só olhar para dentro de casa. Quem tem a obrigação de fazer o trabalho doméstico? A gente pode trabalhar, pode fazer, enfim, quando chega em casa, quem que se preocupa com o mercado, com essa empregada doméstica, porque a gente que tem um poder aquisitivo maior tem, vocês não têm, a gente tem empregado doméstico, se foi, se não foi, se pagou salário, se não pagou salário, se está doente, se não está doente, se quem que levanta às 3, 4 horas da manhã para fazer marmita para o marido, para o companheiro ir trabalhar, quem é que se preocupa se a roupa está lavada, se não está, então essa é uma realidade até hoje. E essa é uma realidade até hoje, porque essa estrutura ainda não mudou. Então, quando a gente pergunta por que é que a violência continua acontecendo? Ela continua acontecendo porque, muito embora a gente tenha evoluído, né, mulheres estão ocupando. Eu estava lá fora olhando, por exemplo, a quantidade de mulheres que já foram diretoras aqui da escola. O Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, nunca tivemos nenhuma mulher diretora da escola da magistratura. Então, enfim, muito embora a gente esteja evoluindo uma série de questões, vocês estão aqui, estão conseguindo falar do assunto, você chegou aí para a televisão, conseguiu um tratamento dentário, né, por conta da violência que você sofreu. Mas, muito embora a gente tenha conseguido evoluir, essa estrutura ainda não mudou. E para essa estrutura mudar, a gente precisa de uma coisa muito simples, que eu quero um cafezinho, já, se quiser vir. Muito obrigada, viu, tadinho, tá esperando aí faz tempo. A gente, pode pôr aqui, já pego, já, obrigada. A gente, puro, obrigada. Essa estrutura da relação não mudou ainda. E isso a gente faz a partir da educação.
lá de baixo. E a gente tem, atualmente, eu estava conversando com uma amiga ontem, que o filho dela, 16 anos, está nesse percurso, ela está na luta para tentar ver se consegue mudar o percurso que ele está fazendo, de tratar a masculinidade de uma maneira extremamente reverenciada, voltando aos primórdios. Hoje a gente tem meninos que fazem parte de grupos, são os Red Pills, eu não sei se você já ouviu falar, que fazem vídeos, que falam mal de nós mulheres, meninos que se orgulham desse machismo e dessa masculinidade tóxica, que estão voltando a nos tratar de uma maneira extremamente subalterna, como objeto da satisfação do desejo, e mulheres que estão entrando nesse percurso também, né? Acho que vocês estão vendo os movimentos, né? Que, enfim, o feminismo nasceu para permitir que nós mulheres tenhamos as escolhas que nós quisermos, da maneira como nós quisermos, para que a gente possa estar em lugar de mulher, é onde ela quiser, né? Enfim, para que a gente possa fazer isso. Mas, por outro lado, estão surgindo movimentos. Esses dias, por exemplo, em reunião de rede, me disseram que já tem alguns médicos ginecologistas que não receitam mais a pílula e métodos contraceptivos, porque isso vai contra a religião deles. Em 2025. A gente não está falando de abortamento legal, a gente está falando de contracepção, métodos contraceptivos. Então, a gente está vivendo um momento complexo, o que significa que essa estrutura, né, ela está um pouquinho distante de mudar. Aí a violência continua a acontecer, porque é isso, né? Ele se sente seu dono. E um dos momentos mais perigosos para uma mulher é quando ela resolve dizer não, não quero mais passar pela violência, vamos divorciar. Você sabe, vocês vivenciaram aqui, quem vivenciou sabe disso. Quando você está lá quietinha, bonitinha, aguentando, né, a violência, as determinações, tudo aquilo que ele manda a gente fazer, quando se fala não, não quero mais, aí a coisa se intensifica ainda mais, e aí passa, e as pesquisas dizem mesmo do medo. E as pesquisas também tratam a questão da vergonha. Muitas mulheres não falam porque têm vergonha, porque se sentem culpadas, porque acham que podem mudar os homens, porque a gente vai conseguir transformá-los. Isso faz parte da nossa educação. Então, quando se fala, fale. Sim, Muitos homens colocam como que se elas fossem culpadas. Eu exatamente. tenho pessoas da minha família que é assim. Ele faz a cabeça dela como se ela fosse culpada dele estar agindo daquela forma com ela. Sabe? Que eu acho que isso é a coisa mais absurda. E a mulher ainda aceita, sabe? Eu tento mudar, mas ela, não, eu sou errada, eu faço isso. Meu, não tem violência, independente se é verbal, se é física. E Pra quê? isso é muito comum. E aí você não consegue buscar ajuda se você se sente responsável pela violência que você sofreu. É só levar para outros extremos, né? A questão do estupro, por exemplo. Vocês ouviram casos, né? Teve um caso aí por exemplo, de uma menina que foi estuprada, estava bêbada, e num acórdão a desembargadora disse que ela foi porque, enfim, afinal de contas, ela tinha bebido, vocês viram? Esse caso saiu na imprensa. Nós ainda somos consideradas responsáveis pelas violências que praticam contra nós. Ele não tem as frases, já todo mundo já ouviu. Ele não sabe porque está batendo, mas ela sabe porque está apanhando. Então, esse foi estuprada porque estava com uma roupa mais decotada. Quando pergunta, as pesquisas ainda trazem isso. E tem muitas mulheres que respondem isso mesmo, que acham que foi a mulher que provocou, que se foi estuprada é porque ela pediu, se apanhou é porque pediu, porque não lavou, porque não passou, porque não cozinhou. E por incrível que possa parecer, que a realidade que vocês vivenciaram, vocês sabem disso, apanha porque o feijão estava duro, porque o almoço não estava pronto às 11 horas da manhã, porque saiu, voltou mais tarde do trabalho, porque resolveu pintar a unha de vermelho, porque resolveu visitar a mãe. São as coisas mais simples de relacionamentos e de conduta cotidiana. Então, essa estrutura, quando pergunta por que que continua acontecendo, essa estrutura ainda não mudou. A gente já conseguiu mudar algumas coisas, mas ainda estamos, infelizmente, distantes de uma mudança que seja uma mudança efetiva que possa produzir a não violência. Agora, como lidar com isso? É isso, né? Eu acho importante, necessário que não fiquemos quietas mesmo. Acho que é uma maneira. Conhecimento, hoje, por exemplo, vocês vão sair daqui já sabendo algumas coisinhas. Depois a gente vai fazer fazer uma provinha oral. Medida protetiva não tem prazo de validade. O que tem prazo de validade é gênero alimentício. Ela fala, ó, eu tenho
exemplo, eu tenho a minha medida protetiva com ela na bolsa, mas segundo, tá vencida. Aí eu falo o quê? Porque geralmente os policiais nem sabem disso. Sim. Aí que vem umas outras questões. Então, o primeiro, lembrando sempre, tá? Lei Maria da Penha existe porque nós temos uma situação diferenciada de violência. Mulheres sofrem muito mais violência do que homens dentro daquela relação. O problema da violência que atinge homens é uma violência urbana e não a violência dentro de casa. A casa ainda é o lugar mais perigoso para toda mulher. Aquela coisa de estupro que acontece no beco é lenda urbana. Os estupros acontecem dentro de casa, principalmente com relação a meninas, né, que são menores de idade, adolescentes. Segunda questão, a Lei Maria da Penha foi feita por profissionais que entendem, então ela tem determinados princípios que são importantes de serem trazidos. Tudo que diz respeito à Lei Maria da Penha, a gente precisa olhar para a prevenção e para a proteção integral, e aí a gente vai olhar as causas das violências, porque elas continuam acontecendo. Uma delas é a estrutura dos relacionamentos, porque ainda há muito machismo, ainda há um domínio, ainda há uma ideia de que nós precisamos ser subalternas, obedecer às ordens e transitar nas relações de uma maneira subserviente. Mas a outra questão, que é a questão que vocês estão trazendo e que causa essa inquietação com relação às protetivas é, eu falo e já falei várias vezes, medidas protetivas salvam vidas. Elas são muito importantes. É importante fazer o pedido, é importante que seja deferido. A maioria dos casos, a maioria deles, as medidas protetivas são cumpridas. Os casos em que elas não são cumpridas são exceção, é o que as pesquisas dizem também. Felizmente, os casos mais graves são menos, eles são em menor quantidade. Agora, para esses casos mais graves, que é a situação de vocês, infelizmente, só a medida protetiva não adianta. A gente precisa de mais coisa além da medida protetiva. Então, não é que ela não resolve. É que para os casos mais graves, lembrando que a violência é um problema complexo, né? Lembra que eu falei lá no começo? Não tem resposta simples para problemas complexos. Para os casos mais graves, é necessário mais do que simplesmente a concessão da medida protetiva. Então, é importante o quê? Fiscalização. Fiscalizar o cumprimento das protetivas. Só que, infelizmente, aí a gente vai entrar em duas outras questões. Não existe de uma maneira universal no estado de São Paulo inteiro, por exemplo, ou no Brasil inteiro, organizações ou instituições que façam fiscalização do cumprimento da medida protetiva. Infelizmente, isso não acontece. Tornozeleira eletrônica, por exemplo, não acontece de uma maneira geral. Existe um projeto piloto aqui em São Paulo, mas que é muito restrito a uma determinada situação que não está resolvendo o problema de todo mundo. Aqui na capital do estado, a gente tem a Guardiã Maria da Penha, que é a fiscalização do cumprimento das protetivas que é feita pela Guarda Municipal, mas nem todo, e aí que é a grande questão. Nem toda situação de medida protetiva é encaminhada para a guardiã para que ela possa fazer a fiscalização do cumprimento. Então, não é um projeto que ele seja universal, digamos que ele beneficie toda e qualquer mulher. E a maior parte das cidades e locais e regiões do estado não tem acesso a nenhuma forma de fiscalização do cumprimento da protetiva. Então, quando perguntam, a lei não é boa, ela não é suficiente, ela não atende, a lei é muito boa. E eu provo para vocês por vários motivos. Primeiro deles, não existe na Lei Maria da Penha nenhuma disposição legal, nenhuma previsão de que medida protetiva tem prazo de validade. Não tem. Lembra que eu falei um tempinho? Peguem a lei, leiam a lei. É importante ter conhecimento, é necessário ter conhecimento, porque aí ninguém vai dizer para vocês. Vocês sabem o que vocês estão falando. Se alguém disser para vocês, já te passo só um minutinho, só completar. Se alguém disser para vocês, tem prazo de validade ou não tem, vocês já sabem que não tem. Não tem prazo de validade. Não está escrito na lei. Aí que vem uma outra questão. Mas primeiro é importante ter o conhecimento, porque o conhecimento ele faz parte, ele é necessário para que a gente possa mudar a realidade que a gente se encontra. É muito importante, é necessário também. Então, quando falo que a lei não é boa, que ela não consegue fazer frente, o problema não é a lei, o problema é a maneira como a lei é aplicada. Quando a Lei Maria da Penha é aplicada sem levar em conta os dois princípios, prevenção e proteção integral, lembra que eu falei no começo? Aí a gente acaba não tendo nem prevenção nem proteção integral. Por exemplo, quando coloca prazo na medida protetiva. Ela não previne e não protege integralmente. Exatamente. Então, sempre que a gente aplicar a Lei Maria da Penha,
é necessário que a gente lembre e tenha em mente esses dois princípios. Mas aí o que acontece, que é a história, o que que eu faço com isso? Porque os policiais não sabem, o que que eu faço com isso? Porque eu chego no delegado, o delegado diz para mim que ele não consegue resolver o meu problema. Aí a gente entra numa outra questão que também é bastante séria, e bastante grave, que foi estabelecido como obrigação para o Estado brasileiro, que é a formação continuada. Eu estudo, lembra que eu falei no começo? Que bom que a IMAG está promovendo, que a gente tem a oportunidade, porque a gente precisa ter conhecimento para poder fazer o enfrentamento dos problemas, que muitas pessoas não têm conhecimento. E quando eu digo pessoas, eu digo também sobre delegados, delegadas, juízes, promotoras, promotores, defensoras, defensores, advogados, advogadas, policiais, guardas. Muita gente não sabe. E esse desconhecimento atrapalha, se não impede que o enfrentamento das violências seja feito. Então, quando me perguntam por que é que ainda tem muita violência, como você disse, tem a protetiva, mas a gente acaba não conseguindo dar a proteção necessária. Tem vários fatores que eles operam aí no meio da história para atrapalhar ou impedir que o enfrentamento seja feito da maneira como precisa. Então, qual que é o nosso, já te passo, já não esqueci, qual que é o nosso papel, qual que é a nossa obrigação? Primeiro, ter conhecimento. Já é um grande passo, né? A gente saber do que a gente está falando, ler a Lei Maria da Penha, saber o que ela prevê, saber quais são os seus direitos. Isso é formação em cidadania. Saber direitos é fundamental. Fundamental. A gente só consegue evoluir se a gente tem noção verdadeira de quais são os nossos direitos, as nossas obrigações. É formação em cidadania mesmo. Segundo, a partir daí, que é uma postura que você teve, que eu acho muito importante. Eu não quero só estar na televisão ou só ter os meus dentes consertados ou a minha aparência melhorada. Eu faço parte de um sistema que é um sistema que se coloca contra a violência contra mulheres, e eu vou falar sobre isso sim, porque isso me coloca como uma obrigação de fazer. Que eu acho que é essa obrigação que todos nós temos de fazer o enfrentamento das violências. Não é um problema do Estado, é um problema de todas nós. A nossa sociedade só vai mudar se a gente enfrentar esse problema. E o outro passo é tentar mudar, através disso, as estruturas todas e fazer e agir para que a gente consiga efetivamente concretizar aqueles que são os nossos direitos, como, por exemplo, de dizer para as pessoas: olha, medida protetiva não tem prazo de validade. Mas aí a gente vai entrar numa outra abordagem que eu acho que é importante também, para que a gente possa se fazer valer, né, os nossos direitos quando a gente está, por exemplo, diante de um delegado que diz que não pode fazer nada sobre o problema, né? Fale. Que enquanto a senhora falava, que nós, mulheres, nessa parte de ser vulnerável à violência, a gente tem várias fases, né? Tem a fase das mulheres que não falavam nada e morriam sem falar nada, né? Vivia com o companheiro até a morte, ou dele ou dela. Até que a morte os separe, Exato, literalmente. exato. É essa parte foi a primeira fase. A segunda fase das mulheres que sofrem a violência e conta para a amiga, né? E agora nós estamos vivendo a fase que a gente vai para a mídia mesmo falar, que é para ver o que, que acontece. Então, o que eu queria só complementar é o seguinte, assim, para a gente não desistir, porque eu ouvi falar uma vez de um delegado, eu não vou fazer nada, porque daqui a pouco ele vai estar lá na sua casa, ele vai estar lá na sua cama. Foi o que ele me falou. Entendeu? Eu não posso fazer nada, porque eu vou prender ele e depois eu já estava separada nessa época, né? Você vai desistir e ele vai lá para sua cama. Então, para a gente ter defesa até contra isso, de você poder, como é que você fala, processar um delegado que fala isso, né? Porque a gente, por conta da parte antiga, né? Que o feminino vivia de desistir de correr atrás desse direito por conta, eu sou mulher, ninguém vai me ouvir, agora pelo menos me ouvir vai ter que ouvir, né? Porque eu acredito que eles ainda não estão acreditando que a gente tem esse direito. Então, eles só vão acreditar se daqui para frente a gente não desistir de falar. Era só isso que eu queria falar, porque a senhora estava falando, eu estava lembrando de algumas coisas que eu já ouvi. Puxa, já passo aqui. Eu acho assim, e agora a gente pode entrar, né, enfim, nessa outra questão, que são as estratégias que a gente precisa ter para defender os nossos direitos. Mas não é fácil.
Não é fácil, é o que você disse. Como é que eu faço? Eu estou numa situação de violência, o policial vem atender, eu ligo o 90 e ele fala para mim que a medida protetiva não vale mais. O que que eu faço com isso? O que que eu faço sobre isso, né? Então, aí acho que a gente precisa pensar estratégias a partir do conhecimento que hoje vocês já têm, de quais são os direitos, o que que a gente precisa fazer para fazer valer os nossos direitos. Queria cumprimentá-la. Bom dia, eu queria cumprimentá-la por pelas suas colocações de uma forma tão suave, de um tema tão doído, tão duro, né? Cumprimentar também a EMAG nesse terceiro dia da roda de conversas. Eu sou juíza do Fórum Previdenciário e professora de previdenciário. E eu observo algumas coisas. Uma vez num caso previdenciário, a senhora pediu pensão e o INSS disse: não, eles já estão separados. E aí, no processo, ficou nítido que ela estava separada dele, porque se ela ficasse com ele, ela apanhava. Então, havia vários boletins de ocorrência, havia medida protetiva e etc. Mas ela estava separada, sem dinheiro e precisando ainda do dinheiro dele. E aí ela acabou conseguindo a pensão, né? E foi antes da pandemia, a audiência era presencial e ficou muito nítido isso. Ela só estava separada porque ela ia morrer, né? E eu dou aula de previdenciário para mais ou menos 60 a 80 alunos por semestre, né? E vários desses alunos são da área médica. E eu percebo que as pessoas que são da área médica fazem perguntas ligadas à questão da defesa da mulher. E uma vez uma aluna, que era enfermeira, perguntou: professora, quem tem medida protetiva pode se aposentar? Pode requerer aposentadoria no INSS? Falei: claro que sim. Qual é o problema? Não, porque lá no posto ela atendia rede pública e rede particular. Aí eu falei: olha o medo que as pessoas colocam em quem tem a medida protetiva. Quer dizer, você tem o que perder na área previdenciária, que é isso, né? E uma terceira observação, sem querer cansá-las, é o seguinte: às vezes a gente nota uma violência que ela é moral, tá? Então, por exemplo, tive uma aluna lindinha, tinha 2 filhas, fazia faculdade, trabalhava numa outra área durante o dia, e ela falava: ai, meu marido fala que eu não sirvo para nada, que eu não sei fazer nada, né? E a minha vontade como professora era de dizer: pegue a bolsa e vá embora. Mas é lógico que eu não vou falar isso, eu não sou destruidora de lares. E também, ela não tem condição de sair. É óbvio que ela tem um nível mais ou menos bom, mas ela, né, o emprego dela à tarde é um emprego assim, eventual, ela trabalhava com vendas e tal. E aí, ela fazendo a faculdade de Direito, passados uns anos, eu a encontrei na faculdade e ela falou: eu estou advogando, né, no direito de família e eu me divorciei. Quer dizer, aquela chave que eu, como professora, achei que tinha que acontecer, mas não abri minha boca, né? Aconteceu. Então, às vezes, a gente vê uma. Ah, não, no dia eu falei para ela: celebre a mulher que você é maravilhosa, você não precisa do seu marido para falar que você é o máximo, você é que tem que se achar. Foi até onde eu fui, porque a gente também tem um limite. Então, assim, a gente vê que a violência ela é moral também, ela não é só, claro, a de bater, a de perseguir, ela é péssima, ela é terrível, mas a de diminuir a pessoa, a de deixar a pessoa abaixo do zero, né? E você traz Obrigada. não, eu super agradeço. E várias questões. Primeiro que eu acho que é interessante, né? Porque, por exemplo, a gente do estadual não lida com previdenciário, mas previdenciário é fundamental se a gente olhar para a condição de subsistência. E um dos grandes problemas na violência, já entrando na outra questão das várias formas de violência, é a violência patrimonial. Violência patrimonial, acho que vocês sabem, vocês vivenciam isso, é um problema gravíssimo, né? Então, não é à toa que as mulheres não saem da situação de violência. E aí a gente também precisa corrigir o nosso vocabulário, né? Porque a gente pergunta para ela: por que que você não sai? Mas a gente não pergunta: o que que eu estou fazendo para que ela saia? Porque a pergunta é diferente. Quando você fala que você vai no delegado falar, né? Que não é só o delegado, né? Tem maus profissionais, ou tem profissionais que não cumprem em todas as áreas, inclusive na magistratura. Mas quando a gente fala de um profissional que vai para você ser ouvido e você não é acolhido, você não consegue, e fala: vai embora, porque se daqui a pouco ele está na sua cama e não vai virar nada, você vai voltar para ele. A gente está colocando obstáculos, como, por exemplo, o prazo da medida protetiva, para que a mulher saia da situação de violência. E todos esses obstáculos para uma pessoa que já está em condição de vulnerabilidade, que não tem dinheiro, que tem filho pequeno, que está se sentindo, enfim,
numa situação de baixa autoestima por conta da violência psicológica, da violência moral que é praticada, aí cada vez menos é que ela vai procurar ajuda mesmo. Então, a impressão que a gente tem é que o sistema todo ele é feito, né, para que ela não tenha coragem mesmo de sair da situação de violência, para fazer com que ela se mantenha, já te passo já, nessa posição e nessa condição. Então, por isso é que é difícil. Por isso que quando a gente fala, né, enfim, e olha para essa mulher, e muitas pessoas perguntam, né, enfim, gosta de apanhar, não é? Mulher de malandro. Né? Então, quando a gente olha para essa realidade, lembrando do que eu falei do problema complexo, que não tem resposta simples, o conhecimento é importante para a gente entender essa complexidade de fatores. Entender, por exemplo, essa situação que você trouxe, que eu também nunca tinha parado para pensar, de uma pessoa que teve que se divorciar porque era vítima de violência, que estava recorrendo ao INSS para o pagamento de uma pensão porque não tinha condição de subsistência. E lembrando, e já te passo, que dentro da violência patrimonial a gente tem um problema sério porque, infelizmente, por exemplo, quando a gente olha para o direito de família, a divisão do patrimônio, e tem estudos nesse sentido, né, para dizer por que que isso é um absurdo, ela é feita de 50% a 50%. Ninguém para pensar. Só que quando a gente tem a questão do divórcio, dentro de uma relação em que relações são estruturais, normalmente nós mulheres, e tem pesquisas que falam isso também, a gente empobrece. E a gente empobrece porque os encargos para a manutenção dos filhos da casa ficam normalmente com a gente. Pagamento de pensão é um problema. Agora ele está querendo pagar pensão, né? Mas até então ele não queria. É, enfim. É, e aí ele passa, também é um problema, porque ele passa a ser comemorado pelo sistema como sendo um ótimo pai. Que tem uma coisa que eu falo, enfim, e falo faz desde sempre, já fui muito criticada por isso. Ele não existe um bom pai que bate na mulher. Se ele bate na mulher, ele não é um bom pai. Tá errado. Tá errado falar isso. É logicamente que pode ser e que existe uma relação afetiva com os filhos, lógico. Obviamente que a gente não vai falar para quebrar o vínculo, não vamos. Logicamente que a gente vai valorizar os vínculos, né? O que o pai e uma mãe, ou o masculino e o feminino representam na formação de uma criança. Não é isso que eu estou falando. Mas não dá para fazer de conta que a violência não aconteceu. O bom pai bate, porque assim, já passo já. A gente está falando de uma casa pequena, e vamos, vocês passaram por isso. Violência produz barulho. Não produz barulho? Um tapa, um soco, um murro na parede, um móvel que é quebrado. A gente está falando de crianças que presenciam essa violência. Se elas não se sabem disso, elas não estão no mesmo cômodo, elas estão no cômodo do lado. A, a gente mora em apartamento muitas vezes ou em casas muito juntas. A gente ouve tudo que acontece na casa do lado. Como é que as crianças não vão ouvir? Então, essas equações todas são equações que a sociedade ainda não aprendeu a conviver, e muitas vezes tem uma professora que fala isso também, porque é mais fácil não enxergar isso. É mais fácil fazer de conta que a gente não tem responsabilidade, que a responsabilidade é das mulheres. Porque às vezes é mais fácil jogar a responsabilidade no outro do que a gente assumir a nossa responsabilidade e mudar essa realidade. Fale. Primeiramente, bom dia a todos. Segundo, excelente exposição, doutora. De fato, está trazendo um tema tão pesado, de um jeito tão leve, tão simples de entender. Parabéns. O caso, enfim, vou contar um caso, na verdade, de uma amiga minha, que ela é casada com um italiano, ela mora na Itália e está sofrendo violência. E tem 2 filhos. E uma vez por ano ela vem aqui para o Brasil com a família, etc, etc. Se acontece violência aqui, ela consegue recorrer às medidas protetivas? Não, eu não sei como é que funciona essa parte internacional. Porque, enfim, tem a Convenção de Haia, da questão de sequestro de criança, que é bem complicado também com as mães que sofrem violência lá, voltam com os filhos para o Brasil, e aí vem depois, bate a GO aqui e fala, não, retorna os filhos para lá. Então, ela está nesse contexto complicado, queria ajudar, mas eu não sei o que fazer. E ela sofre, não é bem uma violência, mas enfim, a mãe dela vira e fala para ela, mas por que você não divorcia? Por que que você não separa? Por que que você não volta? Então, é uma questão muito estrutural.
que aí ela se sente acuada, que ela quer separar, enfim, mas ela tem medo de perder a guarda, tem medo de perder as crianças. E por um lado, tipo, a família dela também não tá dando tanto subsídio assim. Então, se a doutora tem alguma sugestão. É aquela história, né? A violência, olha só como é que a gente está fazendo aqui, que eu gosto muito de quando eu falo numa roda de conversa assim, porque a gente tem diferentes pessoas de diferentes histórias, diferentes momentos de vida e que trazem problemas que, no fundo, eles são problemas muito comuns. E é interessante quando a gente pensa na violência contra a mulher, porque, enfim, quem não conhece muito a matéria, não estuda, fala, mas não é possível que é tudo igual, são todos iguais. Guardadas as proporções da sua amiga que mora na Itália, de uma outra pessoa que mora, é agente de segurança que mora em São Paulo, da sua realidade que teve o rosto desfigurado, mas existem pontos em comum. É por isso que a gente costuma dizer que o feminicídio, ele é previsível e por isso evitável. A boa notícia é que se a gente consegue fazer a identificação de uma violência a tempo, a gente consegue ajudar e consegue mudar essa realidade. E é perfeitamente possível de mudar essa realidade. É só uma questão da gente saber o que fazer, como ajudar. Agora, é difícil mesmo como essa situação. Já teve casos, e uma amiga minha concedeu protetiva numa situação dessa, que os dois moravam fora do país. Ela concedeu a protetiva para que ela tivesse uma proteção e conseguisse, inclusive, trazer os filhos para cá. Numa situação dessa. Agora, obviamente, tem a Convenção de Haia, tem a questão complexa com relação as crianças é uma briga jurídica bastante complicada, e aqui vou me permitir, né, que não é nem minha matéria de decisão, enfim, entrando na questão de justiça federal, infelizmente não tem muita perspectiva de gênero. Porque numa situação de violência, ainda que tenha convenções internacionais, a gente também tem outras convenções internacionais, né, gente? A gente tem a CEDAW, a gente tem a Convenção de Belém do Pará, a gente tem a Plataforma de Pequim, tem várias convenções internacionais que podem perfeitamente subsidiar qualquer decisão judicial. Então, numa situação de violência, como é que essas crianças são forçadas a voltar com o pai? E assim, como eu disse, não existe um bom pai que bate na mulher. Essa violência, e acho que talvez seus filhos, ela acaba saindo, por quê? Porque o mesmo fator que move a violência contra a mulher, ele é um fator que vai proporcionar violência contra os filhos. Eu já tive mais do que um caso de meninos que, quando eles atingem uma idade adulta ou começam a ficar adultos, eles agridem o pai ou, enfim, o autor da violência para poder, enfim, salvar, em todas as aspas, a mãe que está sofrendo a violência. Eu já tive um caso, por exemplo, de um menino que foi preso com porte de arma, que ele comprou uma arma para poder matar o companheiro da mãe que não parava de bater na mãe dele. Existe uma violência que também é direcionada às meninas, com certeza vocês já vivenciaram isso, porque quando começa a namorar, quando começa a ter outros relacionamentos, porque essa possessividade, ela não se restringe à relação com a mulher. É um erro, por isso que eu falo que não existe um bom pai. É um erro muito grande achar isso. É um erro muito grande achar isso, porque essa mesma violência, ela se transporta para outras relações. E com relação aos filhos, ela aparece nesse momento, ela aparece mesmo. Então, é muito complicado você dizer, né, nesse sentido que, ok, vamos deixar, porque ele não vai demorar nada, se é que já não está praticando violência contra essas crianças que vão ficar absolutamente expostas numa situação sem nenhum tipo de proteção e possibilidade, né? Então, quando a gente nega, quando a gente nega essa evidência, a gente também está negando formas de lidar com o problema de uma maneira que concretamente possa resolver, né? Então, enfim, acho que é possível a concessão das medidas protetivas, acho que a família pode ajudar sim. Eu acho que eu não sei se tem condição econômico-financeira, mas é contratar um bom advogado, uma boa advogada, um bom profissional. E não dá para deixar nas mãos dela resolver essa situação, porque ela não tem a menor condição, principalmente por isso. É muito comum esses casos de violências que acontecem fora do país, que a pessoa fica sem qualquer tipo de proteção, sem ter com quem chamar, numa situação que eu não sei se tem cidadania ou não, mas que ainda por cima tem o risco de deportação, né? A gente agora está vivendo um momento aí de mundo muito complexo com relação a estrangeiros e imigração. Mas, enfim, tem o que fazer. A questão é saber o que pode fazer, o que não pode, mas tem que contratar bons profissionais que possam lidar e fazer as medidas jurídicas, né? Você falou uma coisa. Você falou uma coisa que é muito interessante e que eu acho que é uma chave que a gente tem que mudar.
Um homem que bate na esposa, que pratica violência contra a esposa, ele não pode ser considerado um bom pai, ele não é um bom pai. E eu acho que isso é uma chave que a gente tem que mudar como sociedade, porque as pessoas fragmentam isso. Ah, isso aqui é coisa dele com a esposa. A relação dele com o filho é diferente. Ou coisas que eu já ouvi, já presenciei, o seguinte: ah, isso aqui é a relação dele com a esposa, mas como profissional ele é bom. Marisa sabe, já viu isso também. E não, um cara que violenta, né, que é violento com a esposa, que não respeita a mulher que um dia ele disse amar, a mulher que ele escolheu para dividir a vida, a mulher que é mãe dos filhos dele, um cara que faz isso, ele não é uma boa pessoa. E, portanto, ele não é, ele não pode ser promovido no seu ambiente de trabalho, como ser considerado um bom profissional. Não, não pode. Ele não pode ser considerado um bom pai. Porque é isso, às vezes porque ele causou traumas para aquela criança, ainda que ele nunca toque naquela criança, ele causou traumas naquela criança e mais, se aquela criança for um menino, pode ser um menino que depois repita a violência que ele viu o pai fazer. Se for uma menina que ela vai ser criada traumatizada com aquilo ou achando que aquilo é normal, caso o marido dela, o futuro marido, pratique violência com ela. E isso é muito comum a gente ouvir nos casos de estupro de criança, né? Que pergunta para a mãe: você viu o seu marido estuprando o seu filho, não sei o quê? Por que você não fez nada? Ah, porque meu pai também fazia isso comigo. Então a gente tem que quebrar esse ciclo, né? Quebrar esse ciclo de achar, de compartimentar as pessoas do lado bom e do lado ruim. Não. Quem faz isso como mulher não é uma pessoa boa. Não serve para ser promovido, para ser considerado um bom profissional, principalmente se ele tiver que lidar com outros seres humanos dentro da profissão dele, e ele não é um bom pai, porque ele está causando traumas, ou ele pode, né, vir a causar isso também no filho. E isso é um super problema, porque quando a gente olha, por exemplo, ação de família, o que você está passando, né? Ele tem mãezinha, né? Eu acho horrível quando fazem isso, assim, eles diminuem a gente a mãezinha, né? Eu acho muito feio, assim, eu critico muito profissionais, assistentes sociais, psicólogas que fazem isso, eu acho isso horroroso. Mãezinha, né? Mãezinha como assim? E toda aquela violência que meu filho presenciou, o pai dele fazendo, isso não é nada, né? Então, não é que eu estou dizendo que a convivência não pode acontecer. Sim, pode acontecer. Só que essa convivência ela tem que acontecer desde que nós tenhamos a consciência de que essa violência aconteceu também. Não dá para compartimentar. E a gente vê muito essa dificuldade, vocês devem ter passado por isso, porque a gente vai na vara da violência doméstica, você concede medida protetiva. Mas aí vai na vara de família, parece que nada aconteceu. Não, aqui não é lugar de falar da violência. Vocês já devem ter ouvido falar isso, né? Aqui não é lugar para falar de violência. Mas onde que eu vou falar da violência se não for aqui? E lembra, gente, voltando à questão da violência patrimonial. Se eu não estiver na vara de família e não puder falar sobre a violência, como é que fica? Né? E a gente está expondo, quer falar? A gente está expondo essas crianças a mais e mais violências, ponto de guarda, guarda compartilhada, visita, pernoite, né? Expondo, ainda que seja no Cevate assistida, não deixa de ser uma violência. Você está exposta à violência porque na hora que sai você não tem quem te proteja. É, é. É. Que é uma outra questão que, aliás, a gente teve um grupo de trabalho, né, falando sobre segredo de justiça, né, mas aí é um outro ponto. A quem beneficia o segredo de justiça? Peraí, vou só passar lá que ela pediu primeiro e já te passo. Fale. Os alecrins dourados. É. Assim, né? Não sou muito bem com esse negócio, não. Então, doutora, deixa eu falar uma coisinha aqui, porque eu sou do Recife, né? Pernambuco. Ah, pernambucana. Sou. E faz um tempão que eu estou aqui, morando aqui, né? Mas eu vim através da minha irmã, né? A minha irmã já sentia violência com o marido. Eu não sabia. Aí eu vim, ela me trouxe,
Eu vim para cá, ela arrumou isso para mim. Ela trabalhava aqui na Paulista, né? Acho que era na Africaneca, por aí. Aí eu também não conhecia, né? Não sabia de nada. Mas ele começou assim, bater nela, sabe? E eu trabalhando, ela trabalhando. Aí eu cheguei em casa e estava batendo nela. Aí botou a faca no pescoço dela, sentou ela assim na cadeira na sala, né? E começou a bater nela, na cara dela, sabe? Aí eu ia chegando na hora. Aí eu fiquei sem saber o que fazer. Soltei a bolsa, saí correndo, pedindo ajuda, né? Mas ninguém me ajudou. Ninguém me ajudou. Fui chamar a polícia veio, ele foi embora, correu, depois ele voltou, de um mês assim, eles já voltaram. Só que aqui eu fiquei com ela, né? Porque eu tinha acabado de chegar, né? Não conhecia ninguém. Eu falei, eu vou morar na rua, né? Porque se eu for para cima dele, ele vai me mandar ir para a rua. Aí eu vou ficar onde? Morar debaixo da ponte? Aí eu fiquei com medo, né? Aí eu quis voltar, mas cadê dinheiro para voltar? Eu não já tinha gastado meu dinheiro, né? Aí eu também ajudava eles lá. Aí minha irmã tinha dois serviços e ela tinha dois filhos com ele, uma menina e um menino. Eles ainda estavam pequenos, entendeu? Aí eu falei, eu vou te ajudar, entendeu? Eu também gosto muito de trabalhar, toda vez trabalhei dentro de criança que eu trabalho, sabe? E nunca parei de trabalhar, até agora. Enquanto a cima estiver me pegando, eu estou trabalhando, entendeu? Mas aí eu fiquei indignada daquilo. Aí ele voltou, ficaram tudo bem. Aí daqui a pouco ele começou de novo a bater. Aí eu pensei que ele ia assim, ficar, né? Legal, né? Aí ela medrosa, né? Com medo dele matar, né? Aí aconteceu a mesma coisa. Aí nesse dia eu vim trabalhar e ela não veio. Só que aí, eu acho que ela, não sei o que aconteceu, que ela não foi trabalhar. E eu vim trabalhar. Eu trabalhava até aqui também na Paulista, também, que ela tinha arrumado para mim, né? Aí, quando eu cheguei em casa de noite, né? Que ela era bem bonita, ela andava bem bonita, sabe? É porque minha irmã não, ela andava bem arrumada mesmo. Aí ele ficava morrendo de ciúme, né? Ciúme. Cheguei em casa e aconteceu a mesma coisa. E ele batendo na cara dela, batendo na cara, ela tava com o rosto. Quando eu abri a porta assim, que eu vi uma gritalhada dentro de casa, assim, zoada. Os meninos tudo assustados. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí eu corri. Quando eu abri a porta, ele estava batendo na cara dela, batendo no rosto dela, sabe? Aí eu não aguentei aquilo. Eu falei, eu vou fazer alguma coisa. Agora eu não vou, ou ele vai me matar, ou eu vou matar ele. Eu pensei assim na minha mente, entendeu? Eu não sei de onde que veio tanta coragem. Aí eu falei, meu Deus, não pode acontecer isso. Aí eu peguei e peguei ele assim por trás, que ele não me viu, eu abri a porta bem devagarzinho. Aí ele não me viu, que ele estava lá, né? Batendo, 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 e o olho dela já estava assim, inchadão, assim, bem vermelho, assim, e ela gritando, né? Aí lá dentro de uma casa, acho que ninguém escuta lá de fora, né? Não sei também. Eu sei que quando eu fui chegando em casa, eu escutei o grito dela, né? Pedindo socorro, pedindo para ele parar. Mas aí eu abri a porta bem devagarzinho, assim. Quando eu abri a porta, ele estava lá. Eu não aguentei, não sei de onde que vi força em mim, sabe? Uma energia que, sei lá o que foi que aconteceu. Eu abri a porta, catei ele por trás, pela camisa dele, puxei assim com força, para trás, assim. Aí, quando ele me viu assim, aí ele falou para mim não fazer isso, não parar, que ele ia bater em mim também. Falei, se você é homem, você não bater em mim agora. Porque na minha irmã, você não vai bater mais. Falei assim para ele, entendeu? Aí ele veio para cima de mim, eu catei a faca. Aí ele voltou. Quando ele voltou, eu já esmaei na cara dele. Esmaei na cara dele o jarro que estava em cima da mesa. E minha irmã lá sentada, sem poder fazer nada, coitada, entendeu? Aí ele veio para cima de mim. Aí eu falei, se você vir, você vai morrer, porque eu vou te matar agora. Ela, você não é homem? Vamos ver se você é homem agora. Falei, mesmo assim, agora eu não sei o que foi que deu em mim, que me deu vontade de fazer isso, entendeu? Que eu não aguentei. Aí eu, aí eu coloquei os meninos para fora,
os dois filhos dela para fora, que é pequenininho, né? Tudo assustado, tremendo, chorando, né? Aí ele pegou e falou: se você não for embora agora, eu te mato agora. Falei para ele: bate na minha irmã agora, se você é homem. Falei para ele: bate de novo. Covarde, chamei com ele, covarde, um monte de coisa, falei para ele. Aí ele pegou, falou assim: se você não for embora agora, eu te mato. Eu estava tremendo, eu estava, não sei o que foi que aconteceu comigo. Eu nunca esqueci isso, nunca, sabe? Já parou já aqui? Estão vindo aí? Aí ele pegou as coisas dele, né? Pegou as coisas dele e foi embora. Aí ele foi trabalhar, como se não tivesse conseguido nada. Aí eu fui lá na firma dele e falei com o patrão dele para mandar ele embora, porque ele estava fazendo essas coisas com a minha irmã. E aí o patrão dele conversou com ele, mas só que no mesmo dia eu falei: se a minha irmã tiver culpa, que Deus castigasse ela. Se ela não tiver culpa, que Deus castigue ele. Então foi eu fechar a boca. Não sei o que foi que aconteceu, que no mesmo dia à noite ele caiu da máquina lá que ele trabalhava e quebrou isso aqui, sabe? Quebrou isso aqui, não morreu. Nesse dia, e o pior é que o homem não morreu, você acredita? Meu Deus do céu! E depois, sabe? É, eu estava assim, aí eu estava dormindo nessa hora, que já estava de noite. Minha irmã falou, eu falei: vamos arrumar as coisas e vamos embora. Aí minha irmã falou: não, não vou sair daqui, da minha casa, eu vou para onde? A gente vai ficar na rua com duas crianças, eu e você? Não. Ela: pelo amor de Deus, não faz isso. Eu falei: vou fazer agora eu vou ter coragem, estou com uma coragem aqui que só, sabe, eu estou com uma coragem que. Aí ela falou: não, mãe, então. Como é que vai fazer? Aí chegou um cara dizendo que eu tinha caído, que ele estava lá no chão e que ele ia morrer, né? Mas mesmo assim eu ainda ajudei ele, você acredita? Mas a senhora sabe que a senhora se você traz umas coisas muito importantes, assim, né? Acho que a primeira coisa é a questão da família, né? Sim. A família é fundamental para uma pessoa conseguir sair da situação de violência. Fundamental. Fundamental. Quem tem uma família que dá acolhimento, que apoia, que sustenta, né? Porque muitas vezes sai da situação de violência e fica sem dinheiro nenhum, que leva para casa, né? Que, enfim, é fundamental, é muito importante. Mas não é fácil ajudar, que foi o que você passou. E a segunda coisa, né, que eu acho que a gente precisa pensar também, né, é o quanto de omissão do Estado aconteceu para que você precisasse defender a sua irmã, sem que a polícia, sem que o poder público, né, a polícia, o judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública fizessem as suas, ou assistência social, o executivo fizessem as suas obrigações. E tem um documentário muito interessante, eu não sei se assistiram, que eu vou tentar lembrar o nome agora, mas que conta, Legítima Defesa chama, que conta a história de três mulheres, são histórias verdadeiras, de três mulheres que assassinaram seus parceiros. E, enfim, uma história verdadeira. Três mulheres que eram vítimas de violência doméstica, que tinham pedido a ajuda do Estado, né, no sentido de pedida protetiva, de, enfim, nunca conseguiram nada e que, no final das contas, em situação de desespero, acabaram assassinando seus parceiros, enfim. Então, tem todo um contexto. Por quê? Porque o fato de não haver uma atuação, que é a história do delegado, da medida protetiva com prazo de validade, do policial militar que vai lá atender e diz que tem prazo. Então, o fato da gente, né, enquanto Estado, não fazer a nossa parte, que é a nossa obrigação, né? E como você disse, a justiça não resolve, né? A justiça acolheu a tal da alienação parental e me colocou nessa posição de risco, faz com que a gente precise atuar para que a gente possa defender aquelas que são as nossas pessoas amadas ou defender a gente mesmo. Que você também estava se defendendo, Ruiz, porque afinal de contas ia acabar se voltando a violência contra você uma hora ou outra, né? Mas é importante a gente ter noção deste contexto também para que a gente possa agir. E existem formas, sim, que a família pode ajudar, pode fazer, pode acolher, pode incentivar, pode estimular, pode receber em casa, pode ajudar financeiramente, né? E uma delas é acreditando, porque o que você falou, né? Você convivia com a sua irmã, já te passa já há muito tempo, você nem sabia que ela era vítima de violência doméstica, só ficou sabendo quando você veio para cá, que aí você viu a violência acontecendo. Então, isso é uma situação que às vezes acontece com todo mundo. Como a violência doméstica, ela é normalizada, ela é aceita, a questão dos ciúmes, por exemplo. Quantas pessoas que não acham que ciúmes é um ato de amor? Ele me ama, então ele sabe, quer saber que hora que eu vou, que hora que eu saio.
com quem eu saio, com quem eu não saio, né? Então são perguntas, por exemplo, né? Por isso que o conhecimento é importante que eu faço numa audiência, que uma delas é essa mesmo. Mas ele gosta muito de mim, né? Enfim, ou a questão da bebida, por exemplo. A questão da bebida é um grande mito, ele só me bate quando tá bêbado. Aí você faz a pergunta, mas ele bebe todos os dias? Ele bate em mais alguém além de você quando ele tá bêbado? Não, né? Então ele não briga na rua, ele vem brigar em casa, ou seja, não é a bebida. É a estrutura, é a questão da subserviência, é tudo aquilo que demanda e que faz com que a violência doméstica aconteça. Fale, minha querida. Bom dia. Fala só. Até. Ela, todo mundo quer saber o fim da história. Meu Deus do céu, eu nem ia nem falar isso aqui, né? Mas é como eu nunca me esqueci, nunca saiu da memória, né? Aí vocês falando essas coisas, me deu vontade de falar. Mas eles se não se juntaram mais, né? Não se juntaram mais. E ele foi embora para o Pernambuco, né? E ela agora mora com outro homem, né? Mora com outro homem muito bem. Ele foi embora, ele foi operado. Ele foi operado, né? Ele foi operado embora, operado. Até hoje ele não fala comigo. Até hoje não fala comigo, né? Eu casei aqui, eu vim solteira, casei aqui. Aí o meu marido nunca me bateu, era por sinal um belo marido, entendeu? Me ajudava muito bem, e meus filhos também, né? E eu tenho 2 filhos, tenho um casal, né? De filho. Hoje eu sou viúva, né? Meu marido faleceu faz 3 anos. Pena, né? Mas fazer o quê, né? Eu sou solteira agora, mas também não quero casar, né? Agora. Só estou curtindo mesmo, né? Também não quero muito saber de casamento por enquanto, nada, porque faz 3 anos só, né? E era um marido muito bom para mim, sabe? Me deixou uma casa, deixou 2 carros para mim, Tá bom demais. né? Tô bem, né? Mas eu queria estar com ele, na verdade, né? Mas Deus não quis, né? Mas apesar que a minha irmã mora aqui em São Paulo, eu também, ela agora vive muito bem, os filhos dela também são casados aqui, vivem muito bem, a filha dela que vai de vez em quando lá, né? Aí ele tá lá, né? Tá lá com os perrengues dele, tomara que ele nunca mais volte, né? Se separaram de vez mesmo, porque eu também falei com ela, né? Falei com a minha irmã. Porque se ela ficasse com ele de novo e ela batesse, quem ia bater nela sou eu. Falei para ela, né? Porque não é justo, né? Falei, como é que é justo eu te defender tanto? Porque eu não sei de onde foi que eu fiz isso, como foi que eu fiz isso, né? Mas eu acho que foi Deus, né? Acho que foi Deus que fez isso, né? Mas graças a Deus está tudo em paz, em nome de Jesus. Deu um jeitinho, Deus deu um jeitinho dele ir para bem longe, né? Só isso. Fale, minha querida. Meu nome é Andréia. Eu passei pelo que a irmã dela passou. Eu não gosto nem muito de lembrar que é muito chato. Tipo, eu tinha hora para chegar, a hora de ir para o trabalho, né? Se eu chegasse tarde, eu apanhava. Um dia eu lembro que eu cheguei e fiz hora extra, e quando eu cheguei, eu levei uma surra. E ele falou assim: mentira sua. E a mãe e o pai dele vendo, e falou que eu tinha que aceitar aquilo, porque ele era o meu marido, eu tinha que aceitar. Ele me batia, me deixava meu olho roxo, e eu falava para meu pai e minha mãe que tinha caído da escada. E eu falava que ele ia mudar, mudar. Tive meus filhos, tenho 3 filhos, eu tenho meus filhos tudo maior já casado. E ele me batia na frente dos meus filhos e dizia que era minha culpa. Eu fazia de tudo, eu trabalhava, eu tenho 45 anos, comecei a trabalhar com 14. Fui uma bela mãe, graças a Deus, uma bela mulher também, que hoje ele se arrepende, diz ele, né? E eu apanhava calada, tinha vergonha de falar para meus pais, para alguém do lado. Fiquei casada há 27 anos, que eu sou casada no papel com ele. E aguentei calada, só que aí chegou um ponto de eu falar assim, chega. Meus filhos já estavam grandes, para que eu ia sofrer tanta humilhação? Ele me batia, me humilhava, fazia tudo o que ele queria. E dizia que eu tinha que aguentar, porque ele era meu marido. Ele se tornou meu dono, entendeu?
tipo, fazia meu psicólogo ficar muito ruim. Eu não me arrumava, eu engordei, eu já cheguei a pesar 200 quilos por depressão, por medo de tudo. Não me arrumava, andava igual uma velha. E todo mundo ficava me olhando, e na rua ele era um anjo. Um anjo, falava que era um bom marido, um bom pai, sendo que não me dava nada, nem para mim, nem para meus filhos. Tanto que hoje eu tenho uma casa porque minha mãe me deu. Eu cheguei um ponto de falar chega e fui e falei para meus pais. E eles não acreditaram em mim no começo. Mas eu falei assim, se eu não acreditar, eu vou sair de casa do mesmo jeito. E como a minha mãe já tinha sofrido agressão pelo meu pai, que nós somos de Manaus, estamos aqui por isso também. Porque lá minha mãe era maltratada pelo meu pai e chegou um ponto dela vir embora. Só que ela perdoou ele e hoje ele é outro homem. Só que o meu não, o meu nunca mudou. E eu pensava que mudaria e fiquei 27 anos casada. Mas isso me machucou muito, muito mesmo. E hoje ele não me deixa em paz. É o caso dela. Eu tenho 7 anos separada dele, mas ele fala que ainda continua sendo meu dono. Disse se me pegar com alguém, faz alguma coisa. Só que hoje eu estou decidida a enfrentar ele. Porque eu me banco, assim, né? A gente se cuida, a gente trabalha tudo. Eu não preciso dele para nada. Deixei a casa, deixei carro, deixei moto, deixei tudo para ele. Tudo que a gente comprou junto, eu deixei tudo para lá. Abri mão de tudo. Porque o pai dele falava que ele estava certo, a mãe dele falava que ele estava certo, que eu tinha que apanhar calada. Quantas vezes meu primo, minha prima, minha mãe perguntavam, que foi isso no olho? Eu falava, cai da escada. Teve um dia que meu primo falou, nossa, mas essa sua escada é assassina, viu? Porque toda vez quando eu venho te ver, seu olho está roxo. E a vergonha de falar, que apanhava calada. E era isso, mas hoje eu sou outra Andréa, graças a Deus. Já faz 7 anos que eu estou vivendo, eu e minha filha, na casinha que minha mãe me deu, pequenininha, mas é minha. E lá eu chego, igual eu falo para as minhas colegas de trabalho, que eu chego sabendo que ninguém vai me bater, ninguém vai me maltratar, que eu vou chegar em casa em paz. Só encontrar a minha princesa, que é a minha filha. E obrigado pela essa oportunidade de falar essas coisas, porque é muito difícil você se abrir com outras pessoas. Igual o delegado vai falar assim: ah, eu fui procurar também, falou, mas daqui a pouco você volta. Sabe? E tem casos aqui que a mulher vem hoje e amanhã já vai tirar a queixa do marido. Então, a gente somos muito discriminadas sobre essa parte. Então, a gente se torna a ficar com medo, porque se eles é da autoridade, não vai poder fazer nada para a gente, como é que a gente vai reagir? A gente fica acuada, né? Então, eu ficava calada. E ponhei calada há 27 anos. Mas hoje eu estou liberta, graças a Deus. Obrigada, desculpa pela meu jeito. É que eu não gosto de lembrar do que eu passei. É muito difícil. É difícil muito mesmo. Eu não quero que isso aconteça com ninguém. Com ninguém mesmo, que é muito ruim. Obrigada pela oportunidade. Qualquer coisa você chama ela ali, ó. André, obrigada por compartilhar, André, mas a sua realidade é essa realidade. Aí você traz coisas que são tão interessantes assim para a gente pensar. Primeiro é que tem, enfim, uma mulher quando passa por situação de violência, ela passa por várias violências, né? Dificilmente ela começa apanhando. A agressão física é o último grau e o feminicídio o mais deles, né? Vocês sabem disso. Então são essas violências morais, psicológicas, que são as depreciações todas. É assim que normalmente acontece. Se é burra, se é gorda, você não me serve sexualmente, você não presta para nada, você não sabe trabalhar, você, enfim. Então, a partir disso, está criado um cenário para baixar a autoestima, que é o que você falou, depressão, gordura e várias outras questões. E é muito comum também que, a partir disso, as mulheres não consigam trabalhar. Mulheres vítimas de violência doméstica, aí vem a violência patrimonial também, são mulheres que são dispensadas do trabalho com muita frequência. E não precisa nem pesquisar muito para entender. Se está machucada, não dá para trabalhar, porque afinal de contas vai trabalhar. E normalmente as agressões, isso é uma característica da violência doméstica, é no rosto ou nas partes íntimas, né? Nos peitos e na vagina. E tem um motivo para isso, que é para carimbar que eu sou seu dono. E a questão dos dentes, por exemplo, é muito específico. Eu não sabia, mas a gente tinha um projeto com uma ONG que dizia que fazia essas separações de dentes, que muitos homens autores de violência não deixam as mulheres escovar os dentes. Eles não deixam escovar o dente, para que elas percam os dentes mesmo. Eu não sabia disso.
É por isso que o dente cai, não é só por conta de pancada, é por falta de higiene mesmo. Não permitem que elas pratiquem a higiene mesmo, é, exatamente. É isso mesmo. Eu imaginei. Então, sim, posso só acabar essa explicação? Sim, com certeza, com certeza. Então, as violências, elas acontecem, elas acabam se acumulando. Então, essa questão é muito interessante que você traz. Por isso, quando você falou dos dentes, eu imaginei que tivessem caído por conta desse trato que não é permitido. Então, essa violência patrimonial, ela não acontece só na relação, né? Normalmente são as dívidas. Hoje a gente tem questões que a gente faz abordagem sobre o hiperendividamento. Muitas dessas dívidas dessas mulheres foram feitas. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que perdeu tudo. Absolutamente tudo. Se divorciou, abriu mão de tudo como você fez, porque é uma outra característica também. Eu quero ir embora, eu quero me ver livre. Por isso que, por isso que acontece. Tem uma pessoa que eu conheço também que fez a mesma coisa, mora de aluguel até hoje por conta dessa situação. Abre mão de tudo. Isso é violência patrimonial, isso tem nome. E isso, infelizmente, o sistema de justiça não consegue proteger, porque na hora de divisão de patrimônio, eu abri mão de tudo, sou adulta, né? Sou uma mulher, enfim, adulta, né? Sou capaz de manifestar. Simplesmente se homologa o acordo e nem se pergunta por que está se abrindo mão de tudo, né? Então tem a violência patrimonial. E aí vem a violência sexual também, porque é uma outra questão também, que obviamente vocês sabem muito bem o que eu estou falando, porque nenhum homem que é autor de violência que bate, ele pede por favor para manter relações sexuais, né? Vamos falar o português correto. E a violência sexual, e a Lei Maria da Penha sabiamente prevê isso, ela se pratica de duas formas. Primeiro, quando se força um ato sexual com o qual não se concorda. Mas o segundo, que é tão sério quanto, é com relação à contracepção. Eles não usam preservativo, muitos não permitem que se use métodos contraceptivos, muitos não permitem. Porque a mulher minha, você está querendo usar anticoncepcional para quê? Você vai dar para quem? Não é isso? Então, isso é um problema, porque a gente está falando de mulheres que muitas vezes têm muitos filhos, e a gente fala o quê para essa mulher? Não se cuidou. Olha só, quem mandou ter muito filho? E é um filho atrás do outro, por quê? Porque tem que estar disponível quando ele quiser, da forma como ele quiser, não pode usar método contraceptivo, não é assim? E aí vem quantos filhos, quantos Deus mandar em todas as aspas possíveis, porque não é isso que acontece. Então, são várias as violências acumuladas e que culminam, já vou passar a palavra para a pessoa, como a violência física, e tudo isso junto com o que a gente chama de ciclo da violência. O que é o ciclo da violência? É digamos assim, uma situação que acontece com mulheres que são vítimas de violência. E é um ciclo mesmo, vocês sabem disso. Então, vem a agressão. Depois da agressão é a fase da lua de mel. Te amo, te adoro, não vou fazer mais, nunca mais. E leva para passear, leva para viajar, dá dinheiro, dá presente. E aí vira uma fase que são amores. Só que depois da lua de mel vem novamente a tensão e vem a violência de novo, porque ela é um ciclo. Quando a mulher vai buscar ajuda na saúde, na polícia, foi quando acabou de acontecer a violência. São duas grandes portas de entrada, a saúde e a polícia. Por quê? Pelas óbvias razões. Está com medo de ser agredida de novo, pede ajuda na polícia e está machucada, vai no hospital. Aí chega no hospital, você diz que caiu da escada, aí o médico acredita. É mais fácil acreditar. Lógico que é mais fácil acreditar. E não tem jeito, os casos de feminicídio passam pela polícia e pela área da saúde. Se não tem um profissional da saúde para pelo menos questionar como assim, mas né, digamos assim, caiu da escada, mas é só esse olho que está machucado, não machucou o braço, não machucou a mão, não pôs a mão de anteparo, quadril tá, né? Então assim, faz de conta que não tem um problema. Então, todo um sistema, ele é feito de maneira a não tornar possível que você saia da situação de violência. Quando a pessoa vai pedir para retirar a protetiva, quando ela diz que não quer assistência social, quando está na lua de mel. Mas ela efetivamente acredita que ele vai mudar. Efetivamente acredita que a coisa vai mudar, que é o que você acreditou por 27 anos. Agora, é você a responsável por ter acreditado? Não. Que é uma outra coisa que a gente também precisa para entender. Porque as pessoas, seres humanos, são diferentes. Uma vez numa aula dessa, conversando com uma mulher, ela era de Pernambuco também, Recife. Ela dizia que ela pegou os filhos, colocou na boleia do caminhão, ela era vítima de violência, veio para São Paulo e virou as costas, nunca mais voltou. Mas como ela fez assim, ela tinha expectativa que outras mulheres fossem fazer também.
Mas o que eu tentei explicar para ela, né, que, enfim, o que ela fez, né, enfim, fez e conseguiu, mas tem outras que não conseguem, mas não é por isso que você é mais fraca, que você é mais, não é por isso que você não merece acolhimento, ou não merece que o sistema te proteja, ou proporcione as condições para você sair, porque nós somos pessoas diferentes. E essa questão do ciclo da violência afeta diferentemente diferentes pessoas. E é por isso que é difícil ajudar uma pessoa que está passando por situação de violência. Porque não é raro que ela passe pela situação de violência e depois, na fase da lua de mel, queira voltar de novo. Porque a gente está falando de uma relação e de uma violência que ela tem elementos muito diferentes de outras violências. Uma pessoa que tem um celular roubado na rua, o que que ela quer que o roubador? Ela quer que ele, né, se ferre, que vá preso, que morra, né? Quem já teve celular subtraído, enfim. Uma pessoa que passa por uma violência dentro de casa, ela está passando a violência por uma pessoa que ela gosta, que ela tem uma relação emocional, que ela tem filhos em conjunto. A gente está falando de uma violência, lembra que eu falei que é um problema complexo, que tem características específicas, por isso que a gente precisa da Lei Maria da Penha? A gente está falando de uma violência que ela tem características muito diferentes das características de uma violência urbana. Só que isso não é entendido, por exemplo, quando você vai na delegacia e fala que daqui a pouco você vai voltar. Quem não tem esse conhecimento aqui que a gente está compartilhando todas juntas para refletir juntas maneiras de fazer o enfrentamento, acaba achando que gosta de apanhar mesmo, mulher de malandro. Então, quando a gente vai também olhar para a gente numa situação de violência ou tentar ajudar quem está passando, a gente também tem que ter conhecimento desse movimento, que é um movimento muito difícil de ser analisado. Fora a questão financeira, gente. Ninguém vive sem dinheiro. É o que você falou, não deixa trabalhar. Quando trabalha, controla o salário. Quando não controla o salário, faz dívida no nome da pessoa, para a pessoa nunca mais conseguir sair da situação de dívida. Quando divorcia, a gente abre mão de tudo porque não quer mais passar por situação de violência, ainda tem que cuidar dos filhos, pagar pensão, pagar aluguel, tem que trabalhar, mas aí está com problema emocional, psicológico, está machucada, é mandada embora, a carteira de trabalho tem um monte de você, enfim, emprega, depois manda embora, emprega. Quanto mais anotação na carteira de trabalho, menos credibilidade você consegue ter para conseguir um outro trabalho. Ou seja, olha só a situação que a gente se encontra. E aí a gente chega para a mulher e fala assim: por que que você não saiu da situação de violência? Vamos lá, quem que queria falar? Eu consigo ver? Ah, tá. Tá. Oi, doutora, bom dia. Bom dia. Eu me chamo Esmeralda e excelente palestra, eu parabenizo a todos, mas eu gostaria de chamar a atenção para um ponto. Eu era professora antes de ser funcionária da Justiça e eu me deparei com uma situação que eu vejo vocês falando das mulheres em geral, né? E eu me deparei com uma situação de uma aluna minha que começou a namorar com seus 13 anos. E ela veio me contar que o pai tirou a virgindade dela. Eu fiquei chocada com aquilo. Eu falei, mas como assim? O que está acontecendo, né? Tentei, chamei a mãe e, para minha surpresa, a mãe me falou que o pai tinha o direito de fazer aquilo, porque ela ia perder a virgindade com o namorado mesmo. Então, que o pai fosse o primeiro homem da vida dela. Eu nunca mais esqueci essa história. Eu fiquei tão chocada que eu encaminhei o caso para o conselho tutelar, mas pelo que eu acompanhei da criança, né, que para mim era uma criança, 13 anos, não aconteceu nada. Não aconteceu absolutamente nada. O pai continuou na casa, não aconteceu absolutamente nada. E eu nunca esqueci dessa história. Então, eu acho que teria que ter um olhar também para as crianças, porque às vezes não está acontecendo só com a mulher, com a mãe em si, né? Porque essa mãe também sofria agressões, segundo a menina. Mas o fato do pai ter se voltado para a filha e ter feito uma coisa dessa foi uma coisa assim que eu nunca mais me esqueci. Isso tem muitos anos. Era isso que eu queria contribuir, porque, veja, a mãe sofria violência e ela achava certo o pai praticar esse tipo de violência contra a própria filha. Esmeralda, né? Isso. Isso. Obrigada pela pergunta.
Obrigada pela observação, por trazer esse assunto. Acho que é um assunto que dá para a gente explorar aqui de diferentes formas, né? A primeira delas é que, assim como a gente está numa estrutura que é uma estrutura misógina, machista, né? Enfim, nós mulheres, eu aprendi isso com um psicólogo que estuda masculinidades, a gente não é machista, porque a gente não se beneficia do machismo de nenhuma forma, ainda que a gente ache que se beneficie dele. O machismo ele é sempre ruim para mulheres, em todos os aspectos, mas a gente muitas vezes reproduz padrões machistas. E aí é uma hora em que a gente fala que certas mulheres, certos homens que têm posturas muito melhores ou muito mais acolhedoras do que certas mulheres, né? E é uma realidade mesmo que a gente sente isso mesmo. Isso faz parte, isso também faz parte desse conhecimento que a gente precisa ter, né? Porque a gente aprende como essa mãe, enfim, essa mulher a que você se referiu, dizendo, o homem ele tem o direito, porque afinal de contas é o pai, ela vai perder a virgindade com alguém, mesmo que perca com o pai, enfim. E a gente tem essas situações que elas se reproduzem, ou às vezes algumas mulheres, mesmo na realidade da sua família que você viveu, que não acreditaram que você estava passando por situação de violência, ou a sogra, o sogro, mas a sogra também, que achavam que o seu ex-marido tinha o direito de bater em você, porque afinal de contas você era a mãe dele, ou seja, foi uma violência que também veio da mãe dele, que é uma mulher também, que provavelmente também era vítima de violência, mas que reproduziu essa violência em você, reproduzindo essa violência estrutural, esse machismo, essa situação que é extremamente ruim, que todas nós passamos e que a gente precisa, né? Então não é porque, em outras palavras, é a mulher que não vai ter reprodução de padrão machista. Então a gente também precisa ter essa compreensão para a gente conseguir se postar. Tem mulheres que são aliadas, tem mulheres que não são aliadas, né? Então isso é uma realidade mesmo que a gente precisa enfrentar. Mas a outra situação também, que eu acho também importante, eu não sei se é esse o caso, Esmeralda, mas você falou que ela também era vítima de violência, mas que também tem questões que são colocadas para uma mulher que está passando por uma situação de violência e que por vezes a gente exige que essa mulher defenda os filhos. Tem mulheres, inclusive, que são processadas criminalmente, né, por abandono, por maus tratos, ou até tem casos de denúncia oferecida contra a mulher por estupro, né, porque o pai da criança estuprou a criança, ele é processado por estupro, e a mulher também está sendo processada por estupro, porque afinal de contas não defendeu os filhos, mas que também, na minha opinião, a gente tem que fazer uma análise um pouco mais aprofundada, porque muitas vezes ela simplesmente não consegue se defender naquela relação. E aquela violência acaba acontecendo porque ela também é violentada, ela também não vê meios de sair, ela também está com questões que são questões que não permitem que ela saia da situação de violência. E por vezes essas violências que são também feitas com relação às crianças, ela não consegue controlar, ela não consegue impedir que aconteçam. Então, a gente precisa entender um pouquinho esse universo para saber até que ponto que, na verdade, ela sofrendo essa violência não consegue fazer com que os filhos deixem de sofrer, ou, na verdade, até que ponto que ela é conivente. Mas aí tem uma outra questão que é muito importante também, que é a questão das crianças, né? Porque quando a gente olha para as crianças, né, e vê essa questão, por exemplo, da alienação parental, que foi uma alegação feita com relação a você, né, acreditando que você está cometendo a alienação parental, por isso que o filho não quer ver o pai, a gente também está esquecendo que a criança ela tem direito, ela tem emoções, ela tem sentimento, ela também pode, em dado momento, não querer conviver com aquele homem, porque aquele homem foi autor de violências, né? Então, acho que são questões que a gente precisa pensar. E as crianças são, sim, vítimas de violência. E como não existe a possibilidade que dentro de um lugar onde haja violência, que ela ainda que não seja vítima indireta da violência que está acontecendo. Então, aí é uma típica situação que o conselho tutelar precisa fazer, porque é um estupro, né? Estupro de vulnerável, ela tem 13 anos, menor de 14 anos, enfim, e por vezes até geram gravidezes, né? É uma situação que precisa fazer, precisa agir mesmo, até porque aqui entre nós dificilmente é uma situação só de violência, né? O que as pesquisas indicam, a ciência é que na verdade são várias as violências para ele chegar a praticar um estupro consumado, né? Uma relação sexual consumada, uma relação sexual mesmo, enfim nesse sentido de consumado com penetração a ponto de rompimento de ímen. E tem que ter havido uma outra situação pregressa, ou seja, uma violência que muito provavelmente já está acontecendo há muito tempo, né? Por isso que a gente precisa parar para olhar esse cenário e colocar essas crianças numa proteção, porque isso é um absurdo, né? Não dá para acontecer. Se uma mulher acreditar que a se posicionar como se ele tinha direito de fazer isso, você imagina o que ele tem na cabeça dessa menina para não chegar na frente do juiz e falar, não, é verdade, a professora, ou então falar, não, a professora está louca.
Eu não falei dessa forma. É muito complicado. Então, eles são manipuladores. Isso é uma realidade. Eles são bastante manipuladores. Para casa, com o pai e com a mãe. Convence a criança, né, para chegar a falar num conselho tutelar ou para um juiz, que seja o caso, não foi bem isso que foi falado. Foi um engano, ela entendeu diferente. Você sabe que você traz uma questão que, assim, tem um processo, tem dois, né, que na verdade são situações que que foram avaliadas em crianças que passam por situação de violência sexual, que normalmente são praticadas por pessoas muito próximas, que chama grooming. Isso foi avaliado para crianças que tinham passado por violência sexual. Elas realmente acreditavam que elas é que tinham seduzido o autor da violência e que elas eram responsáveis pela violência sexual que aconteceu, que é o que você traz, né? Então, na verdade, isso é porque isso dificulta a criança a pedir ajuda, a falar sobre a violência que ela passou, a tentar buscar formas de solucionar. Já deu? A acabar. Né? A buscar ajuda e tentar formas de sair, porque afinal de contas, se ela é responsável pela violência, foi ela que seduziu aquele que praticou a violência contra ela, como é que ela vai? E o outro, que é uma situação que mulheres que passam por situação de violência passam, que eu imagino que você passou, a sua irmã também, e todas, enfim, que é a síndrome do desamparo aprendido, que na verdade foi observada em mulheres que passavam por inúmeras violências ou inúmeras, digamos, agressões, que eram agressões que produziam muita dor, mas que, muito embora passando por situações que produziam muita dor, elas não conseguiam reagir. Às vezes mulheres que eram, enfim, porque normalmente feminicídios, pode reparar, isso não é à toa, são praticados com muitos, não é só um disparo de arma de fogo, são 20. Não é só uma facada, são 30. E elas são muito bem direcionadas para certas partes do corpo que produzem deformações, ou que produzem e fazem com que essa pessoa consiga realmente dizer, olha, eu sou o dono desse corpo, eu posso fazer com ele o que eu quiser, né? Então, situações de feminicídios praticados nas condições em que a mulher não esboçava nenhuma reação. Então, por vezes, não ter reação não é porque é uma pessoa fraca, não é porque está gostando de apanhar, é porque ela está inserida em um processo de tal forma lesivo para a sua parte, enfim, emocional, psicológica, neurológica, inclusive psiquiátrica, que ela não consegue fazer, não consegue reagir efetivamente. Tive uma vez aqui, quanto tempo que eu tenho? Só para já. 5 meses, já deu meio-dia, né? Ah, só acabando aqui, aí a gente já. Teve uma vez que eu vi uma palestra de uma estadunidense que ela veio para o Brasil para falar sobre violência doméstica, que ela falou sobre uma experiência, e com isso eu encerro, que é uma experiência que foi desenvolvida com mulheres, enfim, que sofriam violência, que era muito parecida, sabe aquela experiência com que psicólogos já fizeram com cachorros, né? Que dava um choquezinho no cachorro para o cachorro, aí ele sabia que ele não podia comer a comidinha, né? Então, tem situações que acontecem dentro da violência doméstica que fazem despertar na pessoa que está sofrendo a violência uma consciência de que aquela violência vai acontecer. Então, por vezes, não precisa nem bater. Por vezes, acho que vocês devem ter passado por isso, só a forma como a pessoa abre a porta da casa, você já sabe que a violência vai acontecer, e isso condiciona o seu comportamento e impede você de buscar ajuda. E ela deu vários exemplos. Ela deu exemplo de mulheres que passavam por uma situação que a maneira como ele abria a cortina da casa já era indicativo de que ela ia ser agredida. E aí ela ficava quieta e não falava nada, e cada vez ia diminuindo a capacidade de resistência. Então, com isso, eu quero dizer, a gente passa, violência é um caso, violência contra mulheres, violência de gênero, é uma situação muito séria. E ela é um problema complexo. E para a gente poder fazer uma solução e ter uma situação diferente, a gente precisa entender essa complexidade, ter conhecimento sobre a legislação, convido todas a ler a Lei Maria da Penha, acho importante, e a gente se posicionar dentro dessa situação tendo consciência das dificuldades que ela tem. Mas é importante, como vocês disseram, você teve a reação, você também, é importante reagir, é importante fazer alguma coisa. É importante falar com as pessoas, é importante que as nossas amigas, filhas, tias, professoras, colegas de trabalho saibam a violência que a gente está passando. Publicizar isso é uma forma de proteção, você tem toda a razão. Tem que publicizar, tem que falar, tem que contar, tem que dizer. Uma das formas que a gente tem de fazer com que a violência cesse é essa também, para além do conhecimento, e arrumar aliadas e aliados. Tem muitos homens que são aliados, que protegem, que
e, enfim, conseguem fazer a diferença no enfrentamento dessas violências todas. E é importante que a gente tenha essas pessoas junto com a gente, numa rede privada também. Essa é uma das formas de assessor. Então, vai na delegacia, não vai sozinha. Leva uma amiga, ou um amigo, ou 2 ou 3 pessoas junto. Isso é importante também. O coletivo tem força. A publicização do que a gente está fazendo tem força. Porque aí, se esse delegado, por exemplo, ou o juiz ou o promotor tiverem que falar alguma coisa, não é só para você, mas vai falar para mais uma pessoa. Isso aumenta a sua proteção, a sua capacidade de resistência de lidar com o problema. É. Não sei se vocês conhecem o movimento que chama Promotoras Legais Populares. São organizações da sociedade civil, que, aliás, é um projeto um dos que eu mais gosto, que são pessoas que fazem formação de mulheres em cidadania. Então, são várias aulas, todas, obviamente, que são gratuitas. Aqui em São Paulo tem vários grupos, em Santo André tem, que é onde eu trabalho, Mauá, Diadema, São Bernardo, São José dos Campos, tem vários movimentos assim que você se inscreve nesses cursos. Se vocês quiserem, depois eu passo informação, vocês podem se inscrever. Pode trazer para cá para poder dar aula. São dadas aulas em cidadania, então, previdenciário, trabalhista, direitos mesmo. Que direito como esse mito de que eu tenho protetiva, não posso, enfim. Trabalhista, Constituição, Lei Maria da Penha, direito de família, enfim, várias aulas que são dadas e no final eles dão certificado, enfim, para que possa ter uma formação em cidadania. Como eu disse, saber, conhecer os nossos direitos é muito importante. E essas promotoras legais populares, elas formam uma corrente, que é essa corrente coletiva de ajuda. Então, quando uma delas está passando por situação de violência, elas acionam essas amigas, esse grupo mesmo, e elas acompanham na delegacia, acompanham no anexo da violência, na vara da violência, quando vai falar com um advogado, uma advogada, quando vai fazer algum pedido, ajudam também dentro da casa, às vezes até financeiramente ajudam as pessoas para poder sair da situação de violência. Então, é um movimento super interessante, que eu acho que seria importante vocês conhecerem também, porque aí vocês têm mais força para conseguir reagir e mudar a situação e a vida de vocês. Então, acho que posso encerrar a minha fala. Pelo menos, gente, obrigada por me ouvir. Espero ter sanado as dúvidas de vocês e estou super à disposição se precisarem de mais alguma coisa. Bem, gente, olha, foi surpreendente, né? Eu tinha a ideia de sair às 11 horas, mas eu por conta do trabalho. Eu agradeço muito a doutora Tereza, não faz ideia do bem que nos fez hoje. E a alegria que eu tenho de ver vocês aqui, né? Que bom. Vou agradecer ao doutor Muta por isso. A gente aprendeu bastante, né? Nenhuma de nós está sozinha. Eu me coloco aqui no meio de todo mundo, embora eu nunca tenha sido vítima de violência doméstica. Eu acho que não, mas depois de tanta coisa que foi dita aqui, eu vou voltar o filme para trás para ver se eu identifico alguma coisa, tardiamente, né? Mas ok, mas todo mundo tem que fazer isso. Se alguém quiser uma cópia da Lei Maria da Penha, a escola vai disponibilizar para vocês. Nós vamos agora imprimir, então quem quiser pode passar aqui na escola à tarde e pegar uma via, tá bom? Bom, todo mundo aprendeu bastante. Eu agradeço a doutora Renata, porque foi ela que teve essa ideia, a ideia dela, a nossa coordenadora pedagógica. Ela escolheu a doutora Tereza, então escolheu bem, né? Mais uma vez ela acertou, ela sempre acerta. Agradeço aos colegas Audrey e Vanessa por terem vindo, agradeço a todas vocês e lembrem-se, a EMAG é nossa casa, vocês venham sempre que tiverem uma dúvida, e se vocês quiserem fazer uma sugestão de curso, de um evento, algo que possa lhes ajudar, podem trazer, que a gente está aqui para receber com boa vontade. Muito obrigada, gente, por tudo.